Este cara é um dos guerreiros mais letais do reino, e agora ele está de guarda para uma criança com uma doença terminal que nem sequer tem mana no corpo. Quando o garoto tentou sair à força do quarto, o guerreiro teve que liberar sua aura assassina, aquela mesma que fazia seus piores inimigos tremerem de medo. Mas o garoto simplesmente passou pela aura como se não fosse nada. Mas como isso era possível, afinal? Como o guerreiro mais respeitado da mansão falhou em parar uma criança? Esse garoto é Kyle Seltarian, e ele nasceu destinado a morrer. Neste mundo, mana é como água e todos precisam dela só para se manterem vivos. Kyle estava faminto por mana, e por causa disso, morreria antes de completar 20 anos. Mas o que ninguém mencionou é que esse garoto era a reencarnação do jogador número 1 que passou 10 anos no jogo. Alguém que conhece cada segredo deste mundo, incluindo o destino de Kyle. Ele sabe que não vai morrer da sua doença, mas sim dos monstros da rebelião em seu próprio território. Uma rebelião que seu próprio irmão, Adolf, vai começar. Kyle pertence a uma das famílias de espadachins mais respeitadas do reino, mas ele tinha absolutamente zero talento para isso. Mesmo com o jogador sabendo tudo sobre a história, ele não tinha ideia do que fazer para mudá-la. Então ele começa a perder a cabeça, descontando toda a sua raiva nas criadas até que seu pai não teve escolha a não ser trancá-lo no quarto. Sabendo que sua família seria destruída, sem talento para espadas ou magia, sem chance real de sobrevivência e ainda trancado no quarto, o universo realmente levou pro lado pessoal desta vez. Com seu destino já selado, uma luz aparece atrás dele com várias orbes mágicas brilhantes flutuando ao redor. Ele está confuso porque nunca viu nada parecido no jogo antes, sabe? Sem saber o que fazer, ele estende a mão e toca em uma das orbes, o que dispara um monte de notificações do sistema e abre seu perfil de jogo. Ele descobre talentos que nem sabia que existiam, olha só. Como passou anos dentro daquele jogo, ele ganhou conhecimento, segredos e até sabe sobre as catástrofes que estão por vir. Ele tem tudo o que é preciso para se tornar o mago mais poderoso da história. Ele começa a treinar, moldando mana em explosões de energia afiadas e disparando-as direto na parede. Pouco a pouco a energia flui por seus canais bloqueados, conseguindo eliminar a doença que deveria matá-lo aos 20 anos. E agora ele está finalmente livre. Enquanto isso, na cozinha do palácio, uma garota chamada Ezreal tenta entregar uma refeição ao jovem mestre. As outras criadas se recusam a servir Kyle como forma de protestar contra o comportamento dele. Quando Ezreal decide fazer seu trabalho de qualquer maneira, uma de suas colegas de trabalho derruba o prato das mãos dela e a atinge. A cena é interrompida pela chegada de Leon, um nobre respeitado na mansão que ordena que a refeição seja refeita e entregue. Enquanto isso, Kyle estava em seu quarto pensando em como mudar o destino da família Marquês com esses dois novos talentos, sabe? Quando Ezreal finalmente chega ao quarto de Kyle com a comida ainda quentinha, Kyle usa sua habilidade de percepção e descobre que ela tem múltiplos talentos. Ele fica ainda mais impressionado quando descobre que ela tem um talento de alto nível, tipo, top de linha. Uma memória de um ano atrás se desbloqueia. Ele descobre que Ezreal foi comprada por Kyle por meros $2 no leilão. No final, ele a libertou da escravidão, dando-lhe sua liberdade. A garota, tocada pela liberdade que lhe foi dada, prometeu segui-lo aonde quer que ele fosse. Agora Kyle percebe o quão valiosa ela é de verdade. No jogo original, Ezreal nunca existiu como personagem, porque ela já estava morta na rebelião antes de conhecer qualquer jogador. Ele decide mudar isso, dizendo a ela que vai ensiná-la a usar seu talento. Ezreal fica emocionada ao ouvir isso, e seu afeto por ele cresceu ainda mais, que fofo. Dias depois, Kyle foi autorizado a sair do quarto para absorver todas as partículas de mana de fora. Leon quer ser punido por usar a intenção assassina contra Kyle, mas Kyle o perdoa e diz que não há necessidade disso. Leon foi encontrar o seu mestre e os dois acabaram discutindo, tentando descobrir como esse garoto ficou forte o suficiente para resistir a um guerreiro experiente. Leon foi falar com Kyle, mas ele ainda estava meditando, tipo, parecendo um Buda Zen. Então ele foi, e disse ao pai de Kyle que ele já estava meditando há 6 horas. O velho começou a se lembrar dos dias em que treinavam, quando Kyle não conseguia durar nem 10 minutos antes de desistir. E agora ele está meditando por 6 horas seguidas, quem diria. Algo está definitivamente diferente neste garoto, isso é certo. No dia seguinte, Kyle acorda com mana jorrando de seu corpo. Tentando espalhar essa mana por todo o seu corpo, ele começa a empurrá-la para frente, rompendo todas as barreiras até que finalmente atinja seu coração. E assim ele se torna capaz de usar magia, que coisa. Neste mundo, para poder usar magia, você precisa formar um círculo mágico dentro do seu coração. Com o objetivo de aprender a usar magia, ele se dirige à biblioteca de sua família. A mulher encarregada do local fica completamente chocada porque nunca o tinha visto lá antes, tipo, nunca mesmo. Ela começa a perguntar o que aconteceu, mas Kyle já estava fazendo um estrago nas prateleiras, abrindo livros um por um, procurando algo sobre como formar um círculo mágico. Depois de passar um tempo fazendo um verdadeiro arrastão na biblioteca, quando ele finalmente encontra um livro introdutório sobre magia, lendo-o, ele percebe que a linguagem é completamente diferente de tudo o que ele conhece. Uma notificação do sistema aparece informando que sua habilidade de visão espiritual foi ativada. Com essa habilidade, ele conseguiu traduzir o livro para uma linguagem que ele realmente pode entender. Com a tradução completa, ele finalmente consegue aprender magia. Que maravilha! Por causa disso, não há necessidade de ficar lá mais tempo do que o necessário. Em segundos, o garoto devora os livros e pede ainda mais títulos para iniciantes. Sendo esperto, ele decide alugar todos e levá-los para seu quarto no palácio. Este é o último lote de pedidos e, olha só, enche o quarto inteiro com papéis.
É tão estranho que o loiro pergunta se está tudo bem porque, tipo, nunca viu o garoto ler antes na vida. A ruiva fica realmente preocupada. Foram muitos pedidos de uma vez e ela está com medo de que algo trágico esteja prestes a acontecer. Afinal, o garoto costumava odiar ler, e de repente está mostrando um interesse que ela nunca viu. Quando ele vê o garoto estudando princípios básicos de magia, o guerreiro se lembra daquela doença de mana dele. O garoto, sendo esperto, adivinha o que o homem vai dizer e comenta que magia é difícil de aprender. Mas ele está certo, e todo mundo naquela casa deve achar o que o garoto está fazendo agora super bizarro, né? Já que ele é o garoto infame da família, não surpreenderia ninguém se ele agisse estranho de vez em quando. Mas ele se lembra do que disse antes. Ele não quer morrer jovem e tem que tentar as coisas, tem que tentar tudo. Motivado, ele diz que fará o que puder para resolver essa condição amaldiçoada, então seu plano é deitar um pouco e ler o máximo que puder enquanto descansa. Tipo um gênio preguiçoso. O jovem lorde que o guerreiro se lembra é completamente diferente agora, viu só? Ele se lembra de uma época em que o garoto estava chorando depois da aula de esgrima. Ele disse que seu pai lhe disse que não precisava de alguém fraco como ele. Naquela época, ele era apenas um garoto fraco e chorão que não conseguia lidar com nenhum problema. De repente, o protagonista percebe que seu amigo ganhou um novo status, favorito. Aparentemente, eles estão ficando muito mais próximos agora, e o guarda fica do lado de fora para não atrapalhar. As coisas estão mudando entre eles, e talvez seja porque ele começou a estudar, quem sabe? Talvez devorar uma tonelada de livros de uma vez conte com persistência neste mundo, né? Agora que o guarda se foi, o garoto está finalmente sozinho com sua montanha de livros. Agora ele pode realmente começar a ler de verdade, usando sua magia de percepção. Como mágica, todos os livros começam a ser decodificados ao mesmo tempo. Insanamente rápido, que loucura. A velocidade de sua habilidade é simplesmente insana. É 12 vezes mais rápido do que ler normalmente. Além disso, as partes difíceis estão sendo salvas em sua própria pasta separada. Com o tempo, os princípios de formação de círculos são digitalizados e armazenados no banco de dados. Sua compreensão cresce à medida que os livros são decodificados pouco a pouco, sabe? Agora, usando os dados decodificados, seu plano é criar um círculo mágico. Com o básico dominado, ele finalmente atende aos requisitos mínimos para formar um. Guiando sua mana por aquele caminho dourado, ele consegue criar o que quer. Focando o máximo que pode, ele usa todo o seu poder azul para mover a magia em seu peito com toda a força. O processo é doloroso e brutal, como se seu coração estivesse prestes a queimar, sabe? Mesmo assim, ele tem que aguentar até o fim, caso contrário, a mana voltará para seu corpo de uma forma horrível e danificará seus órgãos. A magia começa a sair do controle, jogando livros por todo o quarto enquanto ele aguenta só mais um pouquinho. Depois de muito esforço, ele finalmente consegue formar seu primeiro círculo de mana, enfraquecendo os canais de mana bloqueados. Agora sua mana não está mais presa dentro de seu corpo, está fluindo, mais forte do que nunca. Ele está emocionado por ter atingido seu objetivo e pode usar magia como quiser. Então ele percebe que já é manhã, e ele passou a noite inteira fazendo isso sem nem perceber. Que loucura! Ele mal tem tempo de pensar que seu amigo vai ficar bravo com isso antes de desmaiar. Na manhã seguinte, a garota traz o café da manhã para o garoto e o encontra inconsciente no chão. Ela fica totalmente chocada e tenta acordá-lo enquanto também tenta entender a bagunça generalizada com todos os livros. Em apenas uma noite, o protagonista usou toda a mana que vinha acumulando por dias para formar aquele círculo, e de agora em diante, uma nova fase em sua vida como mago finalmente começou. Que demais. Capítulo 7. Na cozinha, a criada está feliz cozinhando uma refeição deliciosa. Ela fez isso porque da última vez foi elogiada, e isso deixou seu mestre feliz, sabe? Desta vez, as outras garotas querem ser as que entregarão o prato ao Lorde. Então elas de repente mudam de ideia e dizem que o garoto é responsabilidade delas e que precisam voltar ao acordo original, agora que a personalidade do mestre está muito melhor. Que conveniente. A garota diz que se houver alguma reclamação sobre o trabalho, elas podem resolver com o protagonista. Ignorando todas elas, ela sai, deixando-a sem nada a dizer. Antes de sair, a ciumenta retruca, basicamente dizendo que ela não é ninguém importante, tipo, uma Zé Ninguém. De volta à cama, o garoto desfruta de sua refeição de carnes temperadas. A receita foi ajustada desde a última vez para torná-la ainda mais saborosa dia a dia. Que capricho! Como ele tem treinado duro todos os dias, ele também aprendeu algumas outras receitas com o chefe de cozinha. Além disso, o garoto quer saber como as coisas estão indo com a magia espiritual. Para começar, ele precisa do livro introdutório para esse estilo de magia. E a garota é realmente inteligente, viu? Ela já leu metade do material sem nenhuma ajuda mágica. Pelo que ele leu até agora, parece que ela vem de uma família trabalhadora e aprende constantemente com o tempo. Para a idade dela, ela é bem talentosa, mas ainda não é o suficiente. Fechando o livro, ele diz que ainda não tem tempo e que precisa ficar mais forte para aprender mais. Em 2 meses, a família realizará a cerimônia de sucessão, e algo muito sério vai acontecer naquele dia. Um golpe liderado pelo segundo filho, Adolf, derrubará a família da Marquesa. Se eles não quiserem morrer na rebelião, todos precisam ficar mais fortes, especialmente ela, não tem jeito. De agora em diante, ele ordena que outra pessoa cuide do trabalho da cozinha, enquanto ela se concentra mais nos estudos, mas ela diz que vai trabalhar duro em ambos porque não quer que ninguém cuide e sirva seu mestre, exceto ela, de jeito nenhum.
Chorando muito, ela implora para que a deixem continuar fazendo isso em vez de deixar para os outros. Isso surpreende o jovem e ele entende perfeitamente de onde ela vem. A família dela desmoronou e ela passou de nobre a escrava da noite para o dia. Ela até perdeu contato com a família em outros continentes, sem saber se estavam vivos ou mortos. Que situação! A vida dela finalmente está começando a parecer estável novamente e ela ficou desorientada quando descobriu que tinha que estudar magia espiritual. Ela provavelmente pensa que se não fizer bem o seu trabalho, será expulsa da mansão. Mas ele a tranquiliza novamente, dizendo que ela é a pessoa em quem ele confia para estar no comando, ponto final. Ele diz que não abandona ninguém e sempre protege as pessoas que são dele e promete que não a mandou estudar essas coisas sem uma razão realmente importante. Suas habilidades são tão boas e tão cuidadosas que se ela continuar trabalhando duro, será promovida a chefe das criadas. Mas há muitos trabalhadores na mansão que poderiam substituí-la a qualquer momento. Então ele pergunta se ela está curiosa sobre o que acontecerá se ela treinar nesta arte, hein? Magos com esse tipo de habilidade são extremamente respeitados e super raros em qualquer lugar do mundo, pode crer. Se ela estudar, ela se tornará uma maga incrível e todos a respeitarão. E até então, não haverá nenhum NPC que possa substituí-la nesse campo. Parece incrível e nem ela tem certeza se consegue, de verdade. Entregando-lhe os livros de que precisa, o homem diz que ela se tornará a maior de todos os tempos. Ela aceita o presente com um abraço, acredita em seu Lorde e decide dar tudo de si. Agora o relacionamento deles subiu ainda mais para 60, que legal. Depois disso, a garota é nomeada como a criada pessoal do mestre para que possam estudar juntos. Enquanto cuida das necessidades pessoais do garoto, ela é transferida para um quarto particular. De agora em diante, esse será o novo espaço dela, onde ela pode estudar e treinar em paz. É muito melhor para a segurança e ela não precisa se preocupar com as outras garotas ciumentas. Que alívio! Ela adora, porque agora está muito mais perto do quarto de seu Lorde. Juntos, os dois decidem trabalhar duro e sobreviver, não importa o que aconteça. Enquanto ela estudava em seu quarto, ela observava o garoto passeando pelo jardim. Toda vez que os dois se encontravam, eles se apegavam mais um ao outro e o relacionamento deles melhorava. Que bom! Mais tarde, o guerreiro tem que ouvir algumas notícias urgentes. Acontece que é sobre o grande Lord Adolf, que descobriu que seu irmão mais novo mudou. E pra valer, ele ficou muito mais forte ultimamente e tem treinado todos os dias. Além de focar nos estudos mágicos, sua personalidade também melhorou muito, e ele não é mais irritante, que milagre! Percebendo que seu irmão finalmente amadureceu, ele pensa que deveria fazer uma pequena visita como o irmão mais velho. Capítulo 8. As caminhadas matinais dos garotos sempre incluem um momento para ver seu amigo. Desta vez, ele está planejando ir para um lugar fora de vista, bem escondido. Ele diz que é tudo para realizar um experimento mágico. Eles seguem para um local fora do território do reino, escondido por árvores densas. Enquanto ele treina, seu amigo tem que ter certeza de que ninguém se aproxime para que o segredo deles não seja revelado, né? O loiro parece preocupado porque seu amigo não deveria estar treinando com aquela doença, mas o atual Lord Kyle é totalmente diferente e pode realmente controlar a energia. Ele dispara um poderoso míssil mágico em uma árvore à sua frente. A explosão é tão enorme que ambos ficam chocados com o poder e o talento. Que coisa! O ataque até destrói a árvore, deixando claro que o teste funcionou. O som foi tão alto que poderia ter sido ouvido da mansão, mas a aura abafou o barulho. Os reflexos rápidos do loiro vieram no momento perfeito para proteger o segredo deles. Ainda bem. Kyle diz que formou seu primeiro círculo mágico alguns dias antes, seguindo as instruções do livro que pegou emprestado. E com isso, usando aura, ele conseguiu superar a doença que costumava incomodá-lo todos os dias. Exibindo a magia com um sorriso, ele diz que não planeja morrer jovem de jeito nenhum. Finalmente o homem entende o que parecia diferente em seu amigo nos últimos dias. Ele parabeniza seu irmãozinho por se curar com sua própria inteligência, que orgulho. O relacionamento deles melhora, como se esperaria de alguém que respeita a perseverança. Mas aquele míssil mágico ainda é de primeiro círculo, e não deveria ser tão forte quanto o soco de um brutamontes. O que é estranho é que o poder parece mais com um círculo de quarto nível. Tipo, muito mais. É loucura que ele tenha desbloqueado uma habilidade de quarto rank, mesmo sendo um mago iniciante. Talvez o garoto seja um prodígio que nunca foi notado antes. Graças à sua habilidade, ele conseguiu ler todos os livros da biblioteca e se poupou meses de estudo para formar o primeiro círculo. Enquanto estudava, uma pergunta surgiu, sabe? Por que a magia é diferente do jogo original? Aqui, ele tem que desenhar um ritual primeiro, depois lidar com equações difíceis para ativar o feitiço, que complicação. No jogo, a magia era muito mais simples, você apenas fazia um símbolo, e a mana entrava em ação. Mas sua magia não é nada amigável e é muito forte, um perigo. Isso é um grande problema porque agora não é a hora de revelar quem ele realmente é. Então ele pede ao amigo para manter isso em segredo entre os dois. Mas a forma como o garoto faz isso piora o relacionamento deles porque o homem não gosta desse tipo de coisa, de jeito nenhum. A razão é que ele não quer que as pessoas saibam quão forte ele é e ele se lembra que a rebelião está acontecendo em 2 meses. Isso assusta o loiro quando ele se lembra da cerimônia de sucessão. Tradicionalmente, a família escolhe o sucessor com base na competência, sabe? Eles também olham para a personalidade, talento com a espada e outros fatores. Com base nisso, todos são julgados, e então é hora de escolher o herdeiro mais promissor.
No momento, há dois principais contendores com o maior burburinho em torno deles. Um é o filho mais velho, o grande Abel, e o segundo filho, o cruel e calculista Adolphe, que dupla. O mais velho é o filho legítimo da marquesa e o candidato mais famoso. Ele é gentil por natureza e tem excelentes habilidades com a espada, treinado desde a infância. Adolf, por outro lado, também é legítimo, mas foi completamente ignorado porque seu irmão era mais talentoso, coitado. Em algum momento, enquanto crescia, suas habilidades dispararam e ele ganhou muitos apoiadores. Honestamente, ele passa uma vibe de líder de gangue, sabe? Quando se veem, eles imediatamente começam a lançar farpas sutis como se estivessem fingindo que o outro nem está lá. O Cavaleiro Dourado disse que estava tão perdido em pensamentos que nem os notou chegando, mas essa desculpa é difícil de engolir, né? Afinal, ele tem uma aura forte desde os 5 anos. Essa é apenas uma pequena história de infância e não vale a pena repetir de verdade. Enquanto isso, o irmão do meio só despertou sua aura aos 15 anos. Bem tarde, diga-se de passagem. Neste mundo é normal que algumas pessoas sejam flores tardias e comecem o treinamento mágico muito mais tarde. De repente, uma briga irrompe entre os seguidores do cara cruel. Isso o irrita muito porque ele sabe que não pode desrespeitar as regras da casa de seu pai. De forma amigável, Abel diz que os subordinados de seu irmão são bem treinados e dignos de servir um potencial herdeiro. Que ironia! A tensão entre os dois só aumenta porque o irmão do meio diz que eles podem rir o quanto quiserem porque não estarão rindo por muito mais tempo. Quando ele sai, aquela última frase soa bem suspeita e começa a parecer inquietante, um mau presságio. Enquanto come, o protagonista se preocupa com a cerimônia que se aproxima em 2 meses. Este território não segue a regra de que o primogênito herda tudo. Ele escolhe seus herdeiros, e os critérios mais importantes para ser escolhido são força e classificação. Há apenas uma exceção, o jovem mestre, claro. Por causa de sua doença, ele foi retirado da sucessão desde o início. Além dele, seu terceiro irmão mais velho, o Duque, também não pode se envolver nesses esquemas. Então agora, basicamente se resume aos irmãos mais velhos, Abel e Adolf. Não há muito tempo até a cerimônia e eles não conseguirão fazer grandes movimentos antes disso, e não há como saber o que poderia acontecer se os poderes do protagonista forem descobertos, né? No futuro, há apenas 2 reações possíveis. Ou eles tentam transformá-lo em um aliado, ou tentam esmagá-lo o mais rápido possível, sem dó. É extremo, mas ao longo da história houve banhos de sangue durante as lutas por sucessão. De acordo com a lore do jogo, o irmão do meio definitivamente tentaria se livrar do herói, e desde o início ele estava planejando exterminar toda a família para poder governar. Então o objetivo atual do protagonista é superar sua doença e tentar construir alianças com pessoas boas, o que é crucial. Na frente dele, Leon entende que magos precisam esconder suas habilidades para se proteger, mas depois desse incidente, ele vai com certeza reportar as habilidades do prota ao chefe da família. Agora, o guerreiro jura lealdade ao Marquês, não ao jovem mestre, mas o herói planeja fazer algo pelo amigo. Isso deixa o loiro preocupado, sem saber se o prota tá levando a sério essa história de ser mago. E ele sabe que o pai ficaria super orgulhoso se descobrisse que o filho mais novo tá ficando mais forte. Graças a essa conversa, a relação deles melhora bastante, e o prota descobre que comer junto fortalece os laços entre os personagens. Então ele planeja que eles comam juntos todo dia, a partir de agora. A noite cai e o garoto continua estudando seus rituais sem parar. Se ele os ativar usando magia, pode ganhar poder. Rápido. Tipo, absurdamente rápido. Mas ele não entende por que o método do jogo tá deixando tão forte assim. Em algum momento, ele com certeza vai ter que mostrar seus poderes para outras pessoas. A ativação de mana nesse mundo é lenta e difícil de dominar, mas para controlar o poder com mais precisão, ele começa a bolar uns métodos. Usando certas vantagens e estratégias, ele consegue combinar os dois e ganhar muito poder. O problema é que é super perigoso, e uma explosão mágica pode acontecer ali mesmo. Mesmo assim, ele continua e tenta, porque sabe que não é totalmente impossível. O risco é altíssimo, mas a recompensa também. E ele não vai chegar a lugar nenhum na vida se nunca se arriscar de vez em quando. De repente, a mana começa a jorrar do corpo dele, explodindo loucamente pelo quarto. A coisa fica bem perigosa e ele recebe um monte de avisos de explosão. Mesmo assim, ele segue o plano e começa a analisar e ativar as sequências, conseguindo combinar os caminhos para causar um dano sério. Dentro do quarto, ele cria um tipo de magia totalmente novo, algo inédito e super poderoso. Dessa vez ele consegue combinar a ativação e criar um míssil mágico. Agora que a base do processo está pronta, ele quer tentar conseguir ainda mais poder, mas aí o perigo fica real e as explosões chamam a atenção. Nesse momento, uma empregada passa, preocupada e querendo ver se o mestre tá bem. Por sorte, o garoto tá ótimo, mas o quarto agora tem um buraco na parede. Um plano mais inteligente seria, com certeza, fazer esse tipo de experimento fora de casa. Talvez seja por isso que as notificações não param de pipocar e ele precisa montar uma oficina para treinar. Bem nessa hora, o guerreiro aparece, assustado com o barulho. Na cozinha, a sopa tá meio estranha.
Sem sal, sem graça, sem vida. De repente, outra empregada percebe que a sopa está sendo feita pela garota esforçada. É a Daisy, uma das amigas dela e uma pessoa super gentil, mas a garota tem medo de se aproximar. Como as últimas interações com as criadas foram ruins, a Daisy é diferente das outras e dá dicas de como temperar melhor a comida. Ela fala de um ingrediente que dá um sabor rico e delicioso. Quando prova a comida temperada, a garota fica surpresa com o quão boa ela ficou. Vendo que a Daisy é de boa, ela pede para Daisy ensinar algumas técnicas de culinária. Por sorte, a amiga fica feliz em ter aquele momentinho de aprendizado juntas. As duas vão entregar a comida e acabam conversando sobre o Lorde. No caminho, Daisy admite que ficou preocupada quando soube que ele queria uma empregada só para ele. Por sorte, o Prota tem agido de forma bem mais honrada ultimamente e não é uma pessoa ruim. Enquanto ele estuda, descobre que a Daisy perguntou como ele estava. Como combinaram, Eziel não fala nada sobre a condição atual do amigo. Daisy é elogiada por fazer um bom trabalho e por tomar a decisão certa. Ele pensou que os impacientes já teriam feito alguma coisa, mas a corda é mais longa do que parece. Ser impaciente é exatamente o que se esperaria do irmão do meio. É óbvio que ele está apressando as coisas para conseguir executar seus planos malignos. No escritório, o Marquês perde completamente a cabeça quando descobre que o filho superou a doença. Aí o Leon reporta que o garoto tem estudado magia. Ele até conseguiu alcançar o primeiro círculo mesmo sem talento nenhum. Isso deixa o chefe da família chocado, sem acreditar como esse milagre aconteceu. Afinal, ele se lembra do Prota com uma saúde terrível e basicamente vivendo deprimido. Por causa disso, os dois brigavam muito e discutiam como se fossem inimigos. Num momento bem horrível, o garoto ouve o próprio pai dizer que nunca quis um filho assim, alguém que só causava problema. Dá pra ver que o homem claramente se arrepende de ter dito essas coisas no calor do momento. Pra superar aquela doença, você precisaria de um talento mágico anormal e louco, e esse tipo de coisa só aparece quando você tem 5 anos. Talvez esse seja o único caso conhecido de alguém conseguindo isso aos 13 anos, e não há dúvida de que Kyle superou seus problemas, já que ele consegue até manipular magia. Isso é com certeza um milagre incrível. E o garoto provavelmente ainda guarda rancor do pai, mas o guerreiro diz que não tem rancor nenhum. Na verdade é o contrário. O menino até disse que queria falar com o chefe da família pessoalmente porque ele tá basicamente preso dentro de casa e quer a permissão do Marquês para sair. E ele insiste que o pai sabe que ele quer um encontro a sós. Disso, o homem conclui que não pode haver nenhum ressentimento entre eles agora. Isso anima o pai devastado que finalmente pode encontrar o filho. Bem nessa hora, o garoto aparece todo arrumado para encontrar o Marquês. Capítulo 11. Ele é o chefe da respeitada família de espadachins que protege a fronteira de monstros por gerações, um dos únicos 5 mestres da espada em todo o continente, e por último, e mais importante, o pai do protagonista. Chegar perto dele faz a mão do garoto começar a tremer sem motivo aparente, mas o corpo dele ainda se lembra do ressentimento e do medo que sentia. Ele se lembra da época em que treinavam com espadas, e ele era repreendido e discutia várias e várias vezes, sendo tão fraco que nem conseguia levantar com a espada de madeira. Era pesada demais. Aquilo foi uma decepção para uma família de espadachins que nunca tinha tido um filho tão fraco. Por muito tempo, ele se sentiu inútil, já que não conseguia usar espadas, e achou que seria abandonado. Todos esses sentimentos atingem o protagonista em cheio, porque ele se lembra de tudo de uma vez. Essa memória pertence ao dono original desse corpo, o príncipe. Mas como as almas dele se emaranharam, os sentimentos também se conectaram. Por sorte, a pessoa no controle agora não é o covarde que ele costumava ser, porque além de ser o garoto, ele também é Lee, um adulto na vida real. O trabalho dele é provar que Kyle Celtarian merece respeito. Os dois finalmente se encontram e um silêncio estranho se instala. Aparentemente, o herói tinha algo que queria dizer ao pai naquela reunião. As regras eram claras, ele não podia sair do quarto sem permissão. Como ele andava estudando ultimamente, foi permitido ir à biblioteca, mas não podia causar problemas. O herói não confia no pai de jeito nenhum, considerando todos os problemas que aconteceram antes. Mesmo assim, o pai dele é um dos homens mais poderosos do continente e um oponente assustador. A coisa tá feia, e a única opção é resolver isso com uma negociação direta. No passado, ele teria perdido a paciência e respondido na lata, mas agora ele parece bem mais maduro. Ele já causou problemas demais pro pai, e o passado pesa sobre ele. Então ele tá pensando seriamente, e agora tem uma chance de mudar. Depois de tantos anos de briga, o garoto finalmente pede desculpas por como agiu. Além disso, o garoto esperto também quer fazer um acordo com o Marquês. Todo mundo já sabe que o garoto antes doente conseguiu superar a enfermidade que o estava destruindo. Isso é um milagre enorme, difícil de acreditar mesmo num mundo de fantasia como este. O poder do protagonista é incomum e ele mistura círculos diferentes. Ele cria uma bola de fogo para provar que é um mago do primeiro círculo. Mesmo depois de ouvir a história do guerreiro, o pai ainda não acreditava, mas no momento em que ele vê com os próprios olhos, tudo muda.
Ele ficou tão forte que consegue sentir a mana correndo nas veias, crescendo cada vez mais. Magos que superam essa doença têm um potencial insano, sabia? Neste mundo, um mago poderoso vale o mesmo que uma ordem inteira de cavaleiros. E mesmo que a família seja conhecida por espadachins, ter um mago forte na linha de frente seria uma vantagem enorme também. Se a família apoiar esse plano, todo mundo pode se beneficiar dessas habilidades. Um exército que combine espadachins de elite com magos excepcionais seria mais forte do que qualquer outra coisa no continente. Esse acordo beneficia a família, e obviamente o garoto também. O talento dele vale o investimento e o desenvolvimento. Na vida, é tudo sobre vencer, e Omar Kay valoriza lucro e honra acima de tudo. Tentar usar o cartão do laço familiar não funcionaria. Ele é totalmente capaz de tomar decisões a sangue frio pelo bem da família. Mas se os interesses se alinharem, até uma relação instável pode virar cooperação. Agora as coisas vão ser resolvidas entre dois adultos espertos. O velho nem consegue dizer se aquele garoto é mesmo o filho que ele conhecia, porque ele não age mais como criança. Parece que ele cresceu, então pediu que investissem num talento tão raro quanto o dele. A negociação foi tão bem, ele descobriu exatamente o que o outro lado queria e usou isso para barganhar. Conseguiu exatamente o que queria usando seu poder e autoridade. É louco ver um garoto que queimava livros falar desse jeito. Uma criança que antes era vista como uma decepção para a família cresceu e melhorou. Agora que ele é considerado valioso, vão fornecer financiamento junto com pedras mágicas para os estudos dele. Mas falando sério, ele precisa se provar e não decepcionar o pai. Alguns dias se passam e os amigos vêm ao quarto dele. Tá tudo bem mais luxuoso agora e tem uma oficina pessoal para magos. O interior foi reforçado com uma barreira mágica nas paredes. Além disso, o lugar tá cheio de todo tipo de ferramentas, poções e artefatos. O guerreiro fica chocado porque deve ter custado uma grana absurda. Por sorte, o papai querido ficou mais do que feliz em pagar cada centavo. É inesperado que aquele homem rabugento tenha sido conquistado pelo charme do próprio filho. Eziel também fica surpresa porque é difícil usar magia espiritual livremente dentro do quarto. Por isso, o amigo dela montou um espaço separado para isso. O lugar foi equipado com dispositivos anti-vibração para ela poder praticar livremente. E ela pode usar a oficina sempre que quiser estudar, porque o protagonista quer que ela se torne a pessoa de confiança dele no futuro, não só como empregada, mas como uma maga espiritual sem precedentes. Isso a faz chorar muito, já que ela já trabalha todo dia sem descansar. O objetivo dela é aprender tudo o que puder e se tornar alguém útil. A relação deles fica ainda mais forte e tudo parece bem. De repente, algumas pedras começam a brilhar, chamando a atenção da garota. O círculo espiritual está reagindo e parece fora de controle. Uma luz estranha sai do ritual, formando um espírito incompleto e, honestamente, é super fofo. Ele imediatamente faz amizade com a empregada que o atraiu acidentalmente. Parece que ela o invocou por engano só de passar perto da oficina. Aquele mascotezinho combina muito com os talentos da garota. É incrível porque essa técnica exige um tipo diferente de magia. As emoções dela provavelmente ajudaram a pedra espiritual a responder e criar aquele mascote. As pedras tinham acabado de ser compradas e agora se esgotaram instantaneamente. De jeito nenhum, o garoto esperava que isso acontecesse tão cedo na história. Além disso, esse ser é de alto nível e não pode ser identificado com percepção. Mesmo sendo minúsculo, o poder dele é tão alto que é impossível de ler com habilidades humanas. O nome dele é Ash, e parece ser um espírito antigo de luz. Isso choca o garoto. Ele não esperava que aquela coisinha fofa fosse tão poderosa. Espíritos anciãos são basicamente o nível mais alto que existe e são das coisas mais difíceis de invocar. O tamanho dele não é impressionante, mas aparentemente essa não é a forma real dele. Se ele voltasse ao tamanho normal, a mansão inteira desabaria. Ele quer fazer um contrato com a garota para que eles possam ser amigos de agora em diante. Para isso, eles precisam de uma forte compatibilidade entre si. O espírito ancião concorda e começa o ritual para selar esse poderoso contrato de amizade. A empregada concorda também, assinando a parte dela e ganhando um aliado. Quando termina, ela tem que escolher um nome para o novo bichinho dela. O herói sugere um, e ela decide chamá-lo de Pikachu. Essa é a última gracinha do garoto, batizando-o de Pikachu. De agora em diante, esse vai ser o nome dele e ela tá muito feliz em tê-lo como amigo. O projeto de desenvolvimento de talentos tá indo super bem e realmente funcionando. Alguns dias se passam e a mansão acorda para uma nova manhã, mais uma vez. O guerreiro admite que não tem dado muita atenção ao seu protegido, do jeito que um irmão mais velho deveria. Então é revelado que parado na frente dele está Adolf, alguém que ele não via há muito tempo. Capítulo 13. Os dois irmãos estão tendo uma reunião com a empregada os servindo. O líder da gangue reconhece a garota. É a mesma que foi vendida como escrava no mercado há muito tempo. Ele a elogia, dizendo que ela é bonita, e acha engraçado que ela tenha virado empregada. De um jeito nojento, ele pediu que ela fosse enviada para a casa dele. Ele tá lá com certeza, porque ouviu a notícia da doença curada e já começa a conversa com o pé esquerdo. Mas o herói não quer deixá-la lá e pergunta se outra pessoa pode ser escolhida no lugar.
Para sair da situação fácil, ele precisa agir de um jeito totalmente diferente. No fim das contas, é só provocação. O homem não levaria a empregada de outra pessoa para casa. Ainda assim, o garoto percebe que vai ter que ceder por enquanto, porque não pode se dar ao luxo de estragar a relação ainda. O garoto realmente melhorou, mas ainda parece um caso perdido, já que ele está interessado demais em mulheres jovens. Então, o plano do líder da gangue é corrompê-lo e arrastá-lo para a escuridão. O corpo dele se recuperou bastante e ele não tem mais problemas no dia a dia. Ele foi curado e continua melhorando a cada dia. Mesmo assim, ainda não está 100%, já que era uma doença bem antiga e difícil de resolver de uma vez só. Nesse momento, o prota mostra um feitiço que ele criou, mais forte que o original. Isso chama a atenção do manipulador, já que ele gosta da ideia de criar magia nova. Mesmo sem estar no auge, ele ainda está crescendo rápido. Embora seja apenas um estudante do primeiro círculo, o comportamento do Lorde mudou drasticamente, e suas habilidades continuam melhorando dia a dia. As notícias que a empregada trouxe pareciam exageradas, mas para um garoto de 13 anos, não é algo para se preocupar de verdade. Seria bem mais útil pressioná-lo e usá-lo de outras formas antes de se livrar dele. Direto ao ponto, ele pergunta ao irmãozinho se ele quer se juntar ao lado dele na competição. Isso surpreende até o prota, que não esperava ter uma escolha dessas. Depois de se encararem por um tempo, as coisas acontecem exatamente como o esperto planejou. Por causa disso, ele vai conseguir a permissão do pai e o agradece pela confiança. Bem nessa hora, o guerreiro aparece e deseja uma boa viagem a Adolf. Leon é difícil de manipular e ainda não trocou de lado no jogo. É até engraçado pensar que o filho de um guerreiro lendário está protegendo um pirralho mimado. Isso deixa a relação deles ainda mais esquisita quando Adolf parte. Por fim, o protagonista entra na sala, logo após o fim da discussão dos irmãos. Ele explica que provavelmente vai lidar com o Visconde Jerome, um dos aliados mais próximos da Quinta Legião. O amigo fica chocado ao saber que essa seria sua primeira missão de lealdade. Ele não quer deixá-lo ir sozinho e se oferece para se juntar à equipe de subjugação também, mas isso faz parte de uma estratégia para ganhar a confiança do chefão do crime, e ele não pode trazer os aliados de seu pai. Isso é, sem dúvida, uma armadilha para testar a utilidade do protagonista em combate real. Por sorte, de agora em diante, ele pode se proteger usando a magia que criou. Mesmo assim, ele decide que não vai usar todo o seu potencial mágico. Então ele pergunta sobre um assentamento na floresta, bem distante. Ao sul do território, existe uma colônia de monstros. Regularmente, o Marquês envia soldados para subjugar esses inimigos. Desta vez, Lord Kyle parece um mago completo, pronto para partir na missão. Finalmente, um homem desce do cavalo, o Visconde Jerome. Ele é um aliado do chefão do crime, e estará na mesma equipe que o protagonista nesta missão. Como é sua primeira luta de verdade, ele precisa ser muito cuidadoso e ser protegido quando necessário. A relação deles é bem ruim, e o cara está claramente fazendo isso só por um favor. Mesmo assim, eles partem e não conversam muito. As ordens do Visconde são observar o garoto e julgar sua habilidade em combate, mas ele não acredita que um fracote assim possa fazer muito, carregando uma doença perigosa no corpo. Durante a luta, o garoto dispara feitiços de raio contra os goblins à sua frente. O acerto é perfeito. Um único golpe é suficiente para aniquilar o grupo inteiro. Isso impressiona a equipe e melhora o clima com todos, que ficam bem contentes. A missão termina rápido e foi a subjugação mais fácil que tiveram em muito tempo, graças ao herói. Ele nunca tinha visto nada tão fácil antes e sua reputação dispara rapidamente, chegando ao nível 90. Claro, Lord Adolf vai ficar super feliz quando souber o quão bem seu irmãozinho se saiu. Agora o plano é seguir para o próximo passo que ele tem em mente. Capítulo 14. De volta ao acampamento, todos estão celebrando a vitória graças ao garoto. Com toda a inocência, ele diz que não merece os elogios porque não fez nada tão impressionante. Os soldados admitem que julgaram mal o jovem mestre e começam a elogiar suas habilidades. E além de ser bom na luta, ele também não reclamou da comida do acampamento. Ele parece bem mais maduro do que sua idade. Pensando em como seu irmão costumava assumir missões perigosas como essa, ele percebe que não pode agir como um pirralho mimado quando é a vez dele. Os homens ficam chocados ao ver que o garoto admira tanto o chefão do crime. O plano está saindo exatamente como o esperado. Os soldados agora gostam do protagonista e estão prontos para elogiá-lo. Enquanto todos dormem, o aventureiro decide dar uma caminhada não muito longe do acampamento. Como ele é só uma criança, ninguém suspeita de nada e todos caem no truque da inocência. Após a vitória de hoje, os cavaleiros estão completamente exaustos e desabam em suas camas. Sobraram apenas alguns guardas, e eles também estão esgotados, mal prestando atenção. Agora ele vai tentar eliminar alguns ogros e farmar o máximo de XP possível como fazia antes. Do bolso, ele tira um perfume que pode atrair esses gigantes de até 10 km de distância. Alguns dias antes, ele percebeu que foi a primeira pessoa no mundo a criar um cheiro que atrai essas criaturas sem seguir nenhuma receita existente. Quanto melhor a qualidade e o aroma, mais monstros ele atrai de uma vez. O problema é que a equipe deveria estar caçando goblins, e ogros são fortes demais para enfrentar sem um plano. O esquadrão tem 12 cavaleiros experientes e eles conseguem lidar com inimigos fracos, mas gigantes são outra história, completamente diferente.
Embora sejam leais ao chefão do crime, suas habilidades individuais são bem medíocres. Eles são basicamente bucha de canhão. São criminosos de rua que viraram uma legião depois de serem convencidos por aquele traíra. A lavagem cerebral foi tão intensa que os transformou em fanáticos, e sua influência se espalhou facilmente por causa disso. Essas pessoas obedecem cegamente, e a cada movimento que seu mestre faz, uma tragédia pode acontecer. Então o protagonista planeja enfraquecer a Quinta Legião o máximo possível antes do dia da sucessão. Para começar, ele vai forçar aqueles 12 lutadores a batalhar contra um ogro poderoso até o fim, e ele planeja ser o único vivo após essa luta mortal, assim que ativar o cheiro. Não demora muito para uma criatura de 2 cabeças aparecer, atraída pelo perfume que se espalha pela floresta ao redor. Os guerreiros, já cansados, são pegos de surpresa pelo gigante que elimina seus companheiros com facilidade. Um dos homens, bem corajoso, implora para que não fujam ainda. Infelizmente, seu fim é brutal, e logo fica óbvio que fugir é a melhor opção. Ele era um dos soldados mais fortes da equipe. Agora só restam os caras de nível médio, e eles não podem fazer muita coisa. Tentando animar a todos, ele pergunta se é assim que guerreiros honrados agiriam em uma luta. Se falharem nesta missão, esses ogros certamente avançarão para o território aliado e massacrarão pessoas. Assumindo o comando, ele faz com que todos concordem em seguir suas ordens de agora em diante. Por sorte, o Visconde é um guerreiro de alto nível e diz que pode lidar com isso sozinho, mas o protagonista não quer ajuda. Ele vai ficar até o fim, dando suporte com magia. Ele sabe que não conseguiria encarar o irmão novamente se abandonasse seus homens na batalha, então ele lança um feitiço, impulsionando o guerreiro ainda mais com suas habilidades. Como é apenas magia de primeiro círculo, ele consegue controlar a situação por enquanto, sem causar muito dano ainda. Mesmo assim, ele vai encarar a luta de frente sem recuar por medo. O Visconde sabe que Caio é uma ferramenta essencial para o exército e já confia muito nele. Ativando a poderosa habilidade de sua espada, ele se prepara para derrubar qualquer ogro que se aproxime. Ele avança direto contra o ogro de 2 cabeças, pronto para arrancar as duas com sua lâmina. Os outros soldados, vendo que ninguém está em pânico, não podem mostrar seu lado patético, então eles se animam também. O protagonista diz aos seus homens para darem tudo de si nesta luta brutal, e está funcionando perfeitamente porque os ogros que ele invocou vão aniquilar os soldados mais fracos. O perfume de atração é um sucesso. Ele até conseguiu invocar criaturas até 3 vezes mais fortes que o normal. E é exatamente aqui que parte da Quinta Legião vai encontrar seu fim. Capítulo 15. Ele se sente tão poderoso que acha que pode derrubar o ogro sozinho. Ele acerta um golpe pesado em uma das cabeças gêmeas, e elas imediatamente ficam em alerta, e todos ficam impressionados com a luta aérea entre os dois. Quase todos os cavaleiros mais fortes já caíram, e as tropas mais fracas estão começando a entrar em pânico. Observando tudo de longe, o pequeno psicopata fica feliz em ver seu esquema funcionando. Sem levantar um dedo, ele vai eliminar todos os inimigos facilmente. Sem perceber, ele entregou esse trabalho ao ogro gigante, que fará isso com os próprios punhos. Jerome se pergunta se eles podem realmente vencer essa batalha e começa a pensar que talvez seja a hora do último recurso. Ele recebeu um poder das trevas para ficar mais forte, e se o soltar, nunca mais conseguirá voltar ao normal. Silvad diz que quando isso acontecer, ele se transformará em um monstro furioso, sem humanidade alguma. É por isso que esse poder nunca deve ser desperdiçado com algum inimigo fraco e qualquer. Ele definitivamente conseguirá vencer o ogro, mas nunca terá paz da fúria da besta. Mas talvez isso ainda seja melhor do que morrer como um perdedor para um ogro. De longe, Caio diz que fornecerá proteção mágica. Isso dá mais confiança ao Visconde, e ele se sente animado pelo mago. Dizendo que ainda é muito cedo para usar o último recurso, Caio ativa uma limpeza mental em seus amigos. De repente, todos sentem uma explosão de energia e começam a acreditar que são os melhores da Quinta Legião, dando tudo de si. Eles querem mostrar sua verdadeira força. Enquanto lutam, o protagonista observa tudo de longe, prestando muita atenção. Em apenas alguns segundos, todos começam a cair, sendo eliminados pela grande besta. A prioridade era eliminar os 12 cavaleiros, e agora só Jerome sobrou. O sacrifício deles não será em vão, e ele pede mais um feitiço de suporte para acabar com o mutante de uma vez por todas. Movendo as peças como peões, ele canaliza ainda mais mana para finalizar o plano, e ativa um tipo de poder que começa a envolvê-lo em formas roxas. Preso pelas garras, tudo o que ele pode fazer é olhar fixamente para frente e encarar seu oponente. O ogro está bem na frente dele e seus olhos brilham de felicidade. Usando apenas uma mão, ele vai acabar com o homem de uma vez por todas, brutalmente. Na frente de todos os soldados, o líder deles é esmagado e se vai para sempre. Isso joga todos no caos, porque eles pensam que estão prestes a morrer. O fogo começa a cercar o corpo da besta, e ela grita de dor. Então, bem na frente de todos, ela desaba no chão, já morta. Terminando a luta, o jovem mestre sobe em cima do inimigo. De dentro dele, ele tira um cristal de alto valor e agora é hora de fazer uma jogada bem duvidosa. Ele começa a mentir, dizendo que graças ao Visconde, ele derrubou o inimigo.
Esta vitória pertence aos 12 bravos guerreiros e a todos que lutaram por suas próprias vidas. Então eles começam a louvar o Lorde que venceu no campo de batalha. Os resultados desta subjugação foram um sucesso, e o mutante de 2 cabeças foi eliminado. Além disso, eles também eliminaram dezenas de goblins, que era o objetivo original. Infelizmente, sofreram pesadas perdas durante a batalha. Ao ouvir a notícia, o loiro malvado não consegue acreditar e pergunta se é verdade. Eles explicam que Jerome acabou morrendo em uma luta brutal contra um mutante na floresta. O golpe foi tão rápido que ele nem teve tempo de usar o poder das trevas. Perder aquele homem é um golpe enorme para o esquadrão. Deixa pra lá todos os soldados mortos, não há mais nada a fazer, e eles querem de alguma forma recuperar aquele ogro do acampamento. Só então ele diz que está aliviado em ver que seu irmão voltou em segurança. Afinal, derrotar um inimigo tão forte foi a grande conquista do jovem. Por causa disso, o pai dele será informado e todos receberão as honras que merecem. A máscara que o protagonista usa, o ato de irmão inocente, começa a cair para Adolfo, que se afasta irritado e desconfiado. Mas por enquanto, parece que o irmão ainda está sendo enganado bem facilmente. O protagonista conseguiu o reconhecimento do irmão e derrubou a 5ª Legião. Foi uma jogada de mestre, e ele brinca que talvez isso conte como matar 3 coelhos com uma cajadada só. Um mutante não é grande coisa, já que o guerreiro poderia derrubar um sozinho, sem ajuda. E brincando, ele diz que só queria parecer fraco no começo. Parece que ele realmente quer se aproximar do lado do irmão malvado sem contar nada a Abel. Isso tudo faz parte do plano, e no futuro ele será reconhecido, e virão procurá-lo. Alguns dias depois, uma reunião acontece na sala de conferências da família. Nessa reunião, eles revisarão os resultados da expedição e decidirão como dividir o saque. Além disso, as contribuições do jovem serão discutidas pela primeira vez naquele círculo íntimo. E se alguém tiver alguma objeção, pode falar livremente. Um dos barões acha isso um exagero, já que antigamente o garoto era só um fracote qualquer. Sem jeito, ele diz que gosta do garoto, mas não tem certeza se deve dizer o que realmente pensa. Acontece que o garoto ainda é só um mago de primeiro círculo, basicamente um iniciante. Mesmo assim, o barão acha que a maioria de suas conquistas está sendo exagerada só porque ele participou e voltou vivo. E ele finaliza dizendo que é difícil acreditar que o protagonista amadureceu de repente, do dia para a noite. Ele lembra a todos de todos os problemas que o garoto causou antes. No passado, Kel só conseguia sorrir enquanto as pessoas falavam mal dele na cara. Claramente, os barões nunca tiveram que enfrentar um lobo de verdade antes de fazer um julgamento desses. Quando chegam ao salão, o protagonista diz que não é tão fácil quanto parece e que é preciso ver com os próprios olhos. Defendendo o irmão, Abel diz que até cavaleiros fortes teriam dificuldade para derrubar uma criatura de 2 cabeças. Algumas pessoas retrucam, dizendo que isso só aconteceu porque os cavaleiros deram suas vidas para proteger o garoto. Ainda assim, o golpe final foi de Kyle, algo confirmado pelas testemunhas que sobreviveram. Ao contrário de antes, o garoto agora está focado em estudar magia, e o barão deveria deixar seus problemas pessoais de lado. Irritado, Adolfo diz ao homem para parar de tentar estragar tudo. Ainda apoiando o irmão, ele o ameaça e diz para não cruzar a linha. De repente, todos parecem ansiosos para defender o garoto, agora que ele está começando a mostrar valor de verdade. Nesse momento, o irmão malvado concorda que a recompensa de Kyle deve incluir uma enorme quantia em dinheiro. Afinal, o guerreiro viu a luta brutal do garoto e não tem dúvidas sobre o que ele fez. Por causa disso, ele recebe sua liberdade e finalmente pode acessar a residência principal e sair. Mas o saque do mutante ainda será distribuído com base nas contribuições, e o garoto não receberá nada disso. No final da reunião, o protagonista não entende por que não está recebendo nada depois de tudo o que fez. Então ele vai perguntar ao pai por que isso está acontecendo, já que não causou problema algum. Mas o velho é esperto. Ele sabe que o garoto guardou o coração do ogro como sua recompensa. Sem saber o que dizer, o protagonista agradece por pelo menos ter permissão para sair de casa. Justo então, o chefão da gangue aparece querendo conversar com o garoto. Ele diz que cumpriu sua parte do acordo e contou ao pai sobre as conquistas do garoto, e pede que no futuro o garoto se lembre do quanto ele se importa. De longe, Abel pensa que faz tempo que não presta atenção no irmãozinho e espera conversar com ele alguma hora. O problema é que essa hora já chegou, e ele diz que é uma habilidade desconhecida que nem o pai deles entende. Isso deixa o protagonista confuso sobre por que ele está de repente revelando segredos do nada. Um pouco antes, após o fim da conferência, Abel aparece para elogiar o irmãozinho. Ele diz que o garoto lidou muito bem com a batalha e que agora é um mago respeitado na família. Então ele pergunta se o garoto tem tempo mais tarde para que possam comer juntos. Ele explica que quer fazer um pequeno encontro para ouvir os detalhes do que aconteceu durante a expedição na floresta. Mas o garoto suspeita que o guerreiro tem alguma razão oculta para perguntar sobre suas conquistas. E logo de cara, ele começa a revelar segredos que nem o pai dele sabia. Sem razão aparente, fica bem claro que ele quer recrutar o protagonista para derrubar as forças que Adolf criou antes que seja tarde demais. O protagonista precisa escolher suas palavras com cuidado e pergunta por que ele sabe desse segredo.
Ele diz que tem medo do que pode acontecer quando algo tão grande for exposto. Como se esperaria de um irmão mais velho, ele claramente quer algo do garoto em troca, mas sendo direto, o pequeno diz que não está realmente do lado do irmão do meio. Ainda assim, isso não significa que ele planeja se juntar aos mocinhos também. O tempo passa, e vemos Adolf usando todo o seu poder das trevas. Ele finalmente descobre que seu irmão mais velho foi ter uma conversinha com Kyle também. Isso irrita o chefão do crime, porque ele foi o primeiro a notar o talento do garoto e não quer perder essa vantagem. E se o protagonista mudar de lado, Adolf preferiria envenená-lo a deixá-lo se tornar um inimigo. Aparentemente, é por isso que a empregada está na mansão, caso coisas assim aconteçam. Voltando à conversa em família, Abel quer saber por que o caçula tem agido da maneira que tem. Honestamente, o protagonista diz que o irmão mais velho é muito gentil, o que o deixa envergonhado. Quando ele ativa sua habilidade, não consegue ver muito sobre o personagem, já que o nível é muito alto. A única coisa ruim é que a relação deles é neutra, sem nenhum ponto de favor. Ele continua agindo estranho na frente do loiro bonzinho, que nem sabe como reagir, e o outro se desculpa, dizendo que, embora fosse o irmão mais velho, nunca teve tempo de cuidar do caçula antes. Ainda assim, o protagonista o perdoa, já que ele costumava agir como um completo idiota, e é por isso que ninguém gostava dele. Abel ri porque o garoto é genuinamente muito bom em fazer piadas inteligentes. Ele se arrepende de não ter se aproximado do irmão esperto antes de perdê-lo para Adolf, e diz que pode oferecer tudo o que o outro lado está prometendo, e em termos ainda melhores. Ele não quer desistir desse acordo e pergunta se ainda há espaço para repensar. Isso preocupa o garoto, que pergunta se ele será eliminado caso se junte ao lado inimigo. Afinal, Adolf é diferente, e é cruel até mesmo com a própria família. Se ele se tornar um traidor, eles definitivamente usarão qualquer método para tirá-lo do caminho. Embora seja um mago prodígio, ele ainda não tem força suficiente para se proteger no dia a dia. Esta é a primeira vez que alguém da família deu a Abel uma leitura tão profunda sobre o chefão do crime. O engraçado é que o homem não discorda da avaliação, ele até fica em silêncio, e isso os leva de volta ao início da conversa, quando o protagonista diz que sua habilidade inútil é ter uma intuição muito boa. Desde pequeno, ele sempre teve um pressentimento ruim, bem antes de algo terrível acontecer, e sempre que ouvia essa intuição, conseguia se manter fora de situações perigosas. Com a cerimônia se aproximando a cada dia, esses sentimentos estão ficando mais fortes, especialmente perto do irmão malvado. Essa habilidade parece algum tipo de visão do futuro, como a intuição do protagonista, e depois de acabar no corpo do garoto, ele definitivamente desenvolveu um talento que não tinha antes. Por causa disso, outros NPCs estão passando por mudanças no sistema que nunca aconteciam. Mesmo assim, Adolf é da família e o segundo herdeiro direto do Marquês, então ele não pode simplesmente cruzar a linha. Mas o protagonista está ali porque tem um pressentimento muito ruim e o manteve em segredo até agora. Ele confia em seu instinto e sabe que se Adolf se tornar um Marquês, a família estará acabada e ninguém estará seguro, incluindo o jovem mestre. Então seu plano é se juntar ao lado inimigo e observar tudo de perto enquanto ganha a confiança deles. No final da operação, a ideia é atacá-los com tudo o que tem por trás. E se o irmão bonzinho ajudar, as coisas vão fluir muito mais suavemente, com uma chance de sucesso bem maior. Como o irmão mais velho, Abel não pode recusar uma proposta tão sólida do irmão e diz que vai ajudá-lo. Mas primeiro, o protagonista quer um pequeno favor para dar o pontapé inicial nas missões. Capítulo 18. Alguns dias atrás, eles encontraram um saco de moedas de platina, basicamente meses de salário. O loiro se pergunta de onde todo aquele dinheiro surgiu de repente, mas na verdade o protagonista conseguiu graças a Abel, que lhe emprestou uma grana. Além de ser um gato, ele é rico e banca a missão no momento em que ouve o plano. E é meio louco porque ninguém sabia que o irmão mais velho era tão generoso. Com este comunicador pessoal, eles poderão conversar sem estar no mesmo lugar. Esse tipo de coisa é tão caro que você poderia comprar uma mansão com jardim pelo preço de apenas um. Esta é apenas a versão básica e só permite falar diretamente com uma pessoa, mas existem versões ainda mais caras. É bem óbvio que a reunião com Abel correu muito bem e eles se uniram em um plano. Enquanto isso, o guardião precisará guardar o dinheiro até a hora de usá-lo. Eles não têm realmente onde gastá-lo agora, e o garoto já quer farmar ainda mais moedas. É como um plano de investimento para o futuro, do jeito que um mago esperto pensaria. Nesse momento, a empregada está treinando com seu cajado magia espiritual. Pikachu pode se prender à ponta do cajado dela para iluminar a área. Infelizmente, a magia não funciona e ela não consegue fazer a luz brilhar. O bichinho não quer sair da cabeça do protagonista, que já se sente um farol ambulante, tipo uma lanterna de cabeça. Isso faz o loiro pensar em algo e se perguntar por que raios eles foram parar dentro de uma montanha assim, do nada. A última coisa que ele lembra é de terem saído de casa para visitar uma região vizinha, e do nada foram parar dentro de uma caverna porque o protagonista decidiu fazer uma paradinha estratégica. Este não é o tipo de lugar para ficar muito tempo, já que explorar pode esconder todo tipo de perigo. É tão perigoso que ele lembra dos monstros furiosos que encontraram na entrada da caverna. Quanto mais fundo eles vão, menos veem, o que é estranho, e isso só pode significar que há um chefão parrudo e perigoso no final desta área.
Preparado para qualquer coisa, ele avisa que precisam dar o fora daqui. Mas esse era o plano do protagonista desde o início. Ele diz que é exatamente para isso que está ali. Tudo o que ele disse era verdade. Ele realmente tem negócios na próxima cidade. Mas ele também sabia que havia uma masmorra no caminho. Se ele tivesse dito desde o início que iriam para uma masmorra, ninguém teria deixado o protagonista sair de casa, porque um dos irmãos insistiria em vir junto a todo custo e viraria um caos total. E também tem a questão da pequena Herziel. O espírito mágico dela precisa ser treinado em segredo, e só o pai dela sabe desse segredo. Basicamente, se houvesse muita gente por perto, ele não conseguiria monopolizar todo o saque, né? O problema é que a garota acabou de começar a estudar magia, e o protagonista mal chegou ao nível 2. Isso irrita o garoto, que afirma que só finge ser fraco para enganar os otários. O grupo de 3 pessoas já é forte o suficiente para enfrentar qualquer monstro grandão que aparecer. Na equipe, há um tanque parrudo, uma curandeira gentil e, o melhor de tudo, um mago de dano que tem a situação toda sob controle. Todo orgulhoso, ele diz que seu mestre já é forte e só vai ficar ainda mais forte no futuro. Pode apostar. Dando uma cutucada no guarda-costas, ele pergunta a quem ele jurará lealdade no fim das contas. A ele ou ao pai dele? Afinal, um cavaleiro com 2 mestres não é leal de verdade a nenhum dos dois, né? Isso deixa o homem sem palavras enquanto ele digere a informação. Agora Leon está seguindo as ordens do Marquês para manter o filho a salvo e protegido, o que significa que o cavaleiro não é leal de fato ao Marquês, ele precisa escolher um mestre para chamar de seu. Para conquistar este cavaleiro, só exibir suas habilidades não vai ser o bastante, não. Assim que ele for finalmente reconhecido, ele ganhará aquele escudo impenetrável para seu exército, para todo o sempre. Então os 3 juntos se aprofundam ainda mais no perigoso labirinto. No final, eles chegam à sala do chefe e lá está ele, sentado, esperando por eles. Seu nome é o Minotauro Secreto do Santuário, o guardião supremo dessas paredes. No jogo, este lugar era popular entre iniciantes para farmar XP e grana, sabe? E o melhor é que a recompensa é generosíssima, ainda mais pela facilidade que é. Ganancioso que só ele não quer compartilhar seu tesouro com ninguém. Aquele monstro é conhecido por ser 3 vezes mais forte que um ogro comum, tipo, muito mais. Mas o mago é inteligente e já tem um plano perfeito, infalível, para bloquear e contra-atacar seus ataques. Com a espada e a magia dos dois, eles conseguem deixar o Minotauro furioso e atraí-lo para a armadilha. É um movimento arriscado, e eles têm que desviar com um timing perfeito a cada milissegundo. Idealmente, você desvia para os lados e evita levar qualquer golpe, o máximo possível. Quando o grandalhão estiver exausto, eles vão atacar enquanto Urziel apoia. Já que é a primeira luta da garota, tudo bem se ela ficar escondida atrás das rochas para lançar feitiços, mas ela quer ajudar o máximo que puder e não treinou magia a vida toda só para ficar se escondendo, né? Isso faz o garoto admirá-la ainda mais. Ela é corajosa demais, uma loucura. Nessa missão, o trabalho dela é curar e apoiar os outros para proteger o Lord Kyle, claro. Na verdade, ela é corrigida. O mais importante de tudo é sobreviver até o fim, custe o que custar. Enquanto ela não cair, as mãos dela manterão Leon e o protagonista firmes e fortes. Uma última regra é não esquecer de se proteger quando o bicho pegar de verdade. Ela entende e lembra que está dentro de uma masmorra em algum lugar totalmente desconhecido, tipo, no meio do nada. A importância de um curandeiro em uma luta e a estratégia para vencer o Minotauro são coisas que você só aprende de verdade com experiência de campo, na prática. É estranho como o jovem sabe tudo isso, considerando que passou a vida toda preso lá dentro, sem ver a luz do sol. Leon começa a se perguntar como ele é tão por dentro das estratégias de masmorra. Quando perguntam se é a primeira vez dele em uma masmorra, ele percebe que tem agido como um verdadeiro expert, sabe? Então ele mente dizendo que pescou umas dicas básicas durante a caçada aos goblins quando lutou contra o ogro. Mas essa desculpa não cola muito, né? Porque nem os soldados sabiam como lidar com um ogro, por mais simples que fosse. Então o guerreiro conclui que Kid não é o verdadeiro Lord Kyle, aquele que ele serviu por tanto tempo. Ele ordena que o capturem, porque não tem como aquela criança agir de repente de forma tão madura, é impossível. Claramente, o garoto está possuído por um espírito maligno e precisa ser queimado na fogueira sem dó. Infelizmente, isso seria game over total para o protagonista, fim de jogo, mas isso está tudo na cabeça dele e não pode acontecer de jeito nenhum. Ele muda a história e mente que leu sobre minotauros em um livro de lendas e também em livros de estratégia de combate. Surpreendentemente, o loiro gosta disso e fica super impressionado que ele estuda táticas de batalha. Que demais! Ele fica tão orgulhoso que diz que o progresso do amigo é simplesmente incrível. O relacionamento deles melhora muito e fica bem mais fácil convencê-lo de qualquer coisa. Ainda assim, ele precisa inventar uma desculpa esfarrapada, já que não quer ser rotulado como um gênio da magia para o resto da vida. Finalmente, ela consegue fazer o cajado acender, brilhando como um amuleto protetor. Ela ativa um feitiço de cura e ele libera uma poção de espíritos pela área toda. Este poder dá um boost no HP e na defesa, e também aumenta a mana e a energia da espada. É muito mais forte que o original porque a garota deu um upgrade nele. Agora os 3 estão super pilhados para a luta porque finalmente é hora de enfrentar o Minotauro gigante de uma vez por todas. O guerreiro vai primeiro, avançando a toda velocidade com sua espada. O plano dele é bater de frente com o Minotauro para atrair sua atenção e cansá-lo até a exaustão. Ele acerta um golpe fortíssimo bem na cabeça da besta, mas isso só deixa o monstro gigante ainda mais furioso, e ele se levanta para revidar com tudo. Com a magia do amigo, o corpo do guerreiro parece diferente, muito mais forte, tipo bombado. Quando o Minotauro acorda, ele pergunta quem está atrapalhando seu sono de beleza. Então ele grita que não perdoará ninguém que ousar tentar alcançar o tesouro. Jamais.
Pra provocar ainda mais, alguém lança um feitiço de gelo bem na cara dele, no meio da frase, sem dó. Então o garoto se aproxima, todo orgulhoso, dizendo que foi ele quem fez isso. Ele dispara uma saraivada de tiros de gelo no inimigo. Aproveitando a abertura, o guerreiro desfere golpes limpos, precisos e certeiros com sua lâmina. Ele permanece firme e focado, e prova que é um cavaleiro digno de fazer parte da equipe. Capítulo 20. Ele desfere golpes poderosos e certeiros no ombro do monstro sem perder o foco um segundo sequer. O monstro não consegue acreditar no que está vendo. Ele está chocado com tamanha audácia que, insolência, ele libera toda a sua fúria e raiva nas pessoas que ousam chegar perto de seu precioso tesouro. Preparando-se para um golpe mortal, ele quer aniquilar todos eles, sem deixar um único rastro, sem sobreviventes. Felizmente, o garoto monta cordas e rituais mágicos de proteção para se proteger. Ter seu ataque bloqueado só deixa o Minotauro ainda mais furioso, tipo, fervendo de raiva, como se estivesse sendo humilhado. Ainda assim, a força do golpe é insana, inacreditável, e a barreira apareceu na hora perfeita para salvá-lo da morte certa. A magia de Caio é precisa que é uma loucura. Ele sempre sabe o próximo movimento, e acaba basicamente liderando a luta, tipo, um maestro. Ele lê a situação no puro instinto e usa magia como ninguém. É um prodígio. Então o jovem está controlando toda a batalha com seus poderes, de ponta a ponta. Em seguida, ele prende o Minotauro com cordas mágicas que o imobilizam completamente no chão. Logo depois, uma saraivada de mísseis mágicos atinge em cheio as costas do grande idiota. Isso causa tanto dano que ele cai de joelhos, sem forças. Ninguém consegue acreditar que o mago é tão forte e tão jovem, é inacreditável. Nada mal, mas o Minotauro ainda aguenta muito mais porrada, pode crer. Furioso, ele ruge que este é o fim da linha para eles e ativa seu movimento mais forte e devastador. Ele começa a girar como um tornado furioso direto para o trio despreparado, pegando-os de surpresa. Naquele momento, Leon tem que segurar a linha de frente sozinho enquanto os outros se movem para os lados. Abençoado com magia, ele fica ainda mais determinado enquanto corre, com toda a sua força. Ele joga sua espada com mira perfeita, direto no pescoço do touro, sem erro. Isso é o suficiente para puxá-lo, fervendo de raiva, direto para o cavaleiro que está fugindo. Enquanto tudo isso acontece, o protagonista está contando os segundos em sua cabeça, milimetricamente. Desviar é a melhor estratégia para cansar o monstro grandão até a exaustão. Assim que isso acontecer, será a chance perfeita para revidar com força total, sem piedade. Faltam 5 segundos e a besta já está começando a dar sinais de cansaço. Quando a contagem termina, de pura exaustão, ele erra por apenas alguns centímetros e quase acerta o cavaleiro, por um tris. Bem nesse momento, todas as bênçãos desaparecem, deixando o garoto totalmente indefeso, à mercê do perigo. Felizmente, o touro para de se mover e simplesmente congela ali no chão, sem se mexer. É uma loucura como Caio calculou tudo em sua cabeça, cada detalhe. Ele entra para desferir o golpe final, o golpe de misericórdia. Quebrando seus limites de habilidade, ele traz a magia real de volta ao mundo, de verdade. Ele cria lanças de gelo afiadas e as arremessa no inimigo, com força total. Depois que a luta termina, a garota cura as feridas dos guerreiros, com todo o carinho. Finalmente, é hora de pegar o valioso tesouro que estava escondido naquele labirinto. Na frente deles está um baú tão brilhante que parece até encantado, uma maravilha. Usando sua intuição, Caio vê as joias e os equipamentos que estão dentro da recompensa. A poderosa espada é feita de artefatos de ossos sólidos de dinossauro, uma relíquia. Há também um lindo colar, algo que os espíritos definitivamente adorariam, sem dúvida. Cada pessoa recebe o que mais lhe convém, o que é perfeito, e agora é a vez do mago escolher o seu. Dentro do tesouro, ele encontra o cajado da bravura, exalando uma aura super elegante de respeito. Essa é uma tática que jogadores experientes e manjadores usavam quando queriam montar uma build de mago super poderosa, tipo imbatível. Com essa escolha, ele não terá que se preocupar com armas por um bom tempo, pode ter certeza. A espada do guerreiro também é incrível, com efeitos mágicos que valem ouro, e fazem o risco valer a pena, e muito. Ele lembra da conversa sobre lealdade que teve mais cedo com seu jovem mestre. A empregada se sente super culpada porque acha que é a única que está recebendo presente de Caio, sem dar nada em troca. Ela quer ser útil sem aceitar tesouros que nunca conseguiria pagar de volta, de jeito nenhum. O guerreiro concorda que esses tesouros são caros demais para qualquer um sair usando por aí, mas Caio explica que não está dando essas coisas apenas como uma simples recompensa. Ele está fazendo isso para torná-los mais fortes e capazes. Ele reforça, mais uma vez. Quanto mais fortes eles forem, maiores as chances de sobreviverem. Simples assim. Ele também diz que não há muito tempo a perder e eles precisam aumentar a força do grupo com um plano inteligente e bem pensado. Quebrando as regras da família, quebrando o protocolo, ele não planeja relatar todos esses suprimentos pra ninguém. Para que as pessoas não descubram o quão forte ele está se tornando, é um segredo. Aqueles dois são os únicos em quem ele pode confiar para manter os artefatos seguros e em sigilo. Ele repete que a única maneira de sobreviverem é ficando mais fortes, não tem outra. Então ele pergunta se a dupla, ainda meio sem jeito com a situação, realmente vai aceitar os presentes. Após uma missão bem sucedida, eles voltam e decidem ir para a cidade vizinha, sem perder tempo. Capítulo 21. Alguns dias antes, algo aconteceu nas fazendas ao redor de Empilum. O conde entra em pânico quando ouve que alguém da família da marquesa apareceu de repente em seu castelo, sem avisar. Enquanto ele corre, ele quer saber quem é essa pessoa, e percebe que ela está carregando o símbolo da linhagem da família, que coisa. Ele sabe que a sucessão que se aproxima é basicamente uma tempestade prestes a atingir a todos. E há essa regra não dita, tipo um código de conduta. Não se envolva nos negócios de outra casa, de jeito nenhum. Antes de abrir a porta, ele se prepara porque realmente não quer essa dor de cabeça, de jeito nenhum. Agindo casualmente, ele pergunta o que traz os marqueses até suas terras. Assim, do nada. Ele fica chocado ao ver que o visitante já está comendo e é apenas uma criança, que é Audácia. Pedindo desculpas por ter entrado sem permissão, o garoto diz que é uma honra conhecer o grande Frantel. É um enorme tapa na cara da família do conde, que vergonha. Então ele percebe que Caio é aquele filho que todos costumavam odiar, tipo, detestar mesmo. Pelo menos sua reputação de encrenqueiro e problemático só começou a mudar recentemente. Depois de superar sua doença, Caio pensou em como ele estava agindo e decidiu mudar seriamente de vida. Ele diz que está estudando magia agora, e com o tempo formando novos círculos de magia. Isso é estranho, porque os rumores sobre o filho mais novo diziam que ele era insuportável, um verdadeiro inferno.
Mas vendo-o pessoalmente, o Conde percebe que essas histórias eram falsas, tipo completamente o oposto da verdade, uma farsa total. Em sua mente, alguém deve ter pago para espalhar esses rumores para difamar a família. Que maldade. É impressionante. O primeiro mago nascido em uma famosa família de espadachins. Que ironia, sinal de um futuro brilhante e promissor. No final, o Conde fica ansioso para falar de negócios, tipo, já? E fica ainda mais interessado na proposta. Obviamente, o garoto não veio até aqui sem avisar, só pra dar um oi, né? Pedindo desculpas, Kyle diz que sabe que a situação de sua família é bem delicada por causa da sucessão, um vespeiro, e ele explica que veio comprar grãos das fazendas e estocar o maior armazém do norte sem miséria. Na verdade, a família do Marquês já tem um acordo com o Conde e talvez eles queiram expandi-lo agora, quem sabe? Ele diz que é para uma pesquisa mágica que ele não pode revelar. Ainda não, mas não será algo único, uma compra só. A cidade definitivamente tem produto mais do que suficiente para os próximos anos, pode ter certeza, e vai faturar uma grana preta com as vendas. Como pagamento, Kyle mostra um baú cheio de moedas brilhantes, valiosas em qualquer canto do mundo. É bem estranho para um garoto da idade dele ter moedas de platina jogadas por aí, como se não fosse nada. Ainda assim, o Conde não vê problema em fechar o acordo e nem se dá o trabalho de perguntar sobre o que é a pesquisa. Antes de finalizar, porém, ele quer confirmar de onde veio esse dinheiro porque a fonte pode ser duvidosa, talvez até dinheiro roubado, quem sabe? Afinal, o Marquês é apenas uma criança, um pirralho, e esse tipo de dinheiro não combina em nada com a idade dele, é muito dinheiro. Felizmente, seu irmão mais velho e rico está financiando tudo isso, bancando a parada. Se ele está disposto a gastar tanto assim, significa que os dois são realmente próximos, tipo unha e carne. Abel é o filho mais promissor da família, calmo, elegante e com muito estilo. Fazer este acordo também ajudará a ganhar uns pontinhos com o Cavaleiro Branco, que não faz mal. Falando em preços, cada saco de grão custa 4 moedas de prata, um preço salgado, então eles passam um bom tempo negociando enquanto o loiro fica quietinho, só observando. Depois de muita discussão e vai e vem, eles chegam a um acordo de 5 moedas por saco, finalmente. O guarda-costas se sente bastante orgulhoso das habilidades de negociação do garoto, que esperto, especialmente para a idade dele, é um prodígio. Acontece que o protagonista aprendeu tudo isso assistindo a sites de barganha online no mundo real, tipo, um mestre. Parte do plano para ir a Impelham era ganhar uma grana e comprar grãos pode fazer parte desse esquema. A ideia é comprar o máximo possível enquanto está barato, tipo, estocar e vender quando a demanda explodir, mas seu estado já tem comida suficiente para um ano inteiro, sem problemas, então pode não ser tão lucrativo assim, no fim das contas. Com conhecimento do futuro, claro, ele está se preparando para o caso de algo acontecer nos próximos meses. Uma fome massiva está chegando, uma catástrofe, de acordo com a história do jogo, logo após a sucessão acontecer, é batata. Isso vai bagunçar todo o comércio e fazer os preços dos grãos dispararem lá nas alturas. Mesmo com todo esse dinheiro, as pessoas não conseguirão comprar comida de jeito nenhum e ninguém vai se importar se você é velho ou jovem, a situação será crítica. Infelizmente, ele não pode encontrar o amigo sem entregar que ele sabe o futuro, o que é um segredo. Até agora, tudo o que o garoto tem feito deu muito certo, tipo, perfeitamente. Então o loiro pensa que dessa vez provavelmente é uma boa ideia também, como sempre, elevando o relacionamento deles para 50 pontos, algo que nunca aconteceu antes, é um recorde. É super recompensador para o garoto, uma vitória ver esse progresso, já que eles começaram no negativo, lá embaixo. Uma empregada aparece, avisando que o Conde quer conversar antes do jantar e que ele realmente não deveria esquecer, de jeito nenhum. Quando ele chega à sala de estar do castelo, disseram a ele que o homem queria apresentá-lo a alguém. À sua frente, a filha de Frontal, com cabelos roxos. Ela é linda, e seu nome é Iris Neron. Tudo isso é uma baita surpresa para o rapaz. Ele não esperava um encontro assim. Enquanto se aproxima, a garota diz que é um prazer conhecê-lo e se apresenta. No jogo, ela é super forte, linda e faz um sucesso danado. Principalmente no início, quando ela vira uma potência super útil. O único problema é a personalidade arrogante dela. Não suporta gente fraca, diz que não aceita menos que diamantes para um encontro. Ela tem o traço de personalidade gananciosa. Por causa disso, um monte de jogadores faliu tentando melhorar o relacionamento com ela. Com o Power Creep no jogo, ranks se viraram comuns e ela, que era valiosa como Rank A, acabou virando inútil e foi jogada de lado. Já que a personalidade difícil dela não faz ninguém querer lidar com isso, é estranho o Conde ter apresentado a filha do nada. Todo dissimulado, ele diz que eles têm a mesma idade e vão se dar super bem. Iris também estuda magia, igual ao protagonista. Ainda elogiando a filha, ele diz que ela tem um talento excepcional para a magia. Explica que, como os dois estão aprendendo, podem estudar juntos. Pelo ponto de vista do protagonista, ela não quer isso e parece estar sendo forçada. Mesmo assim, ele se apresenta, explicando que é o quarto filho do Marquês. Confiando nos instintos, ele até que está ansioso para receber conselhos dela. Ao checar o status dela, ele vê que o relacionamento está em menos 40. Além disso, ela tem um talento interessante, é uma companheira de mana. No jogo original, esse talento é raríssimo. Só 0,01% dos ranks esse tinham isso, então talvez a garota de cabelo roxo tenha um potencial novo também. Mesmo com a personalidade terrível dela, esse talento muda tudo. Ela ouviu muito sobre Lord Abel e Adolf, mas nada sobre o protagonista. Tentando diminuí-lo, ela diz que está no segundo círculo enquanto ele não passou do primeiro. Isso o irrita, pois ela é desagradável desde criança. Mas ele explica que só aprende magia há 3 meses, e formar um círculo tão rápido bate o recorde dela.
Ela demorou mais, ainda está começando. Aos 13 anos é considerado bem tarde, já que a maioria começa aos 10, no máximo. Se ele pensar nela como uma gata mimada, consegue tolerar em atitude irritante. Ele diz que começou tarde porque tinha uma doença e só recentemente conseguiu superá-la. Isso a paralisa, pois ela sabe o quão difícil é romper essa barreira. O pai dela explica que, para superá-la, é preciso nascer com mana extraordinária no corpo. Por isso, quem consegue é chamado de gênio e prodígio. É incrível que o jovem mestre tenha conseguido aos 13 anos. Tomara que Iris aprenda algo com as boas influências ao redor. Claro que ela não quer falar com alguém que considera mais fraco, já que acredita que ele está só no primeiro círculo. Essa personalidade vai causar muitos problemas e precisa ser corrigida para ontem, e é assim que o projeto de recrutamento 3 começa. Não se pode julgar as pessoas pela aparência e ele vai provar que não é fraco. Ela surta quando vê o garoto se aproximar demais do rosto dela de um jeito estranho. Ignorando o conde ali do lado, ele a desafia para um duelo 1 contra 1. Se perder, não terá problema em admitir que é mais fraco que ela. De um jeito meio bizarro, se a garota vencer, ela quer que ele lamba e beije os pés dela. Isso deixa o conde completamente envergonhado, se perguntando onde ela aprendeu algo assim. O garoto também fica chocado, sem entender que tipo de livro se lê para achar uma coisa dessas. Parece que ela gosta de ler uns romances estranhos, bem acima da idade recomendada. Mesmo assim, o garoto não recua e diz que se perder, vai lamber o que ela quiser. Essa frase, fora de contexto, pega o conde totalmente de surpresa. Mudando os termos, o garoto diz que se vencer, será o novo professor dela no futuro. E além disso, ela nunca mais poderá falar mal de alguém de rank inferior. E tem que prometer. Isso a irrita, porque ela é metida e sabe que um iniciante do primeiro círculo jamais a venceria. Envergonhado, o conde admite que a filha tem problemas de personalidade, já que foi mimada desde cedo. Se as coisas continuarem assim, será muito difícil para ela viver no mundo sem arrumar encrenca mais cedo ou mais tarde. Na idade dela, não tem amigos por causa da má reputação, então ele pediu ao garoto que a perdoasse, já que ele também teve uma infância difícil. Será uma boa experiência de aprendizado para ela, e ele permite que os dois duelem. Isso deixa o garoto empolgado. Ele basicamente só precisava da aprovação do conde para fazer o que queria. Do outro lado da mansão, ela ainda está furiosa com o garoto que achou que podia vencê-la, mas também confusa porque o achou bem bonitinho e decide que vai fazê-lo lamber o pé dela. O conde com certeza tem outro motivo para apresentar a filha ao MC. Mesmo ela tendo só 11 anos, ela já está na idade certa para começar a receber propostas de casamento. Talvez o cara esteja pensando nos dois juntos um dia. Nesse mundo, nobres se casam mais cedo que plebeus. Sentindo-se enojado, o MC percebe por que a garota foi colocada de repente numa reunião com ele. Irritado, ele diz que se for verdade, então precisa esmagá-la ainda mais na luta. Achando que é uma loucura casar com alguém de atitude insuportável só por status, ele decide ir com tudo e tentar consertar a personalidade horrível dela. A empregada fica triste ao saber da proposta de casamento de Lord Kyle com a garota. O dia seguinte chega e agora é a hora do duelo do garoto. O oponente deve ser derrotado usando magia, mas ninguém pode se machucar no processo. Se começar a parecer perigoso, a luta será interrompida imediatamente. O juiz será o guardião, como ele é um cavaleiro experiente e famoso, não fará uma decisão injusta. A batalha é anunciada e a garota começa logo com sua varinha de fogo, atirando flechas flamejantes no MC. Para uma garota de 11 anos, a velocidade de conjuração dela é muito rápida. Mesmo assim, o herói tem a vantagem e ativa seu poder de vento desviando as flechas. Usar o ar para defletir as chamas foi um movimento muito inteligente. Irritada, ela diz para não subestimar o poder mágico dela. Não vai perder. Mais uma vez ela lança um feitiço de fogo, desta vez mais forte. Por sorte, o MC estava pronto e cria um domo de energia para se proteger. Olhando tudo com calma, ele admite que ela é corajosa e seriamente impressionante. Para contra-atacar, ele inicia um ritual de energia e pergunta se ela consegue bloquear. Isso choca o conde, que não esperava que o herói pudesse conjurar dois feitiços ao mesmo tempo. Esse tipo de técnica é super avançado até para magos experientes, quem dirá para alguém de nível 1. No último segundo, ela consegue ativar um feitiço de escudo que a protege de um golpe que teria encerrado a luta, mas o ataque de fogo dela é absorvido pelo vento. Isso começa a deixá-la em pânico e ela tem que conjurar mais feitiços mais rápido. Bem nessa hora, o herói aparece bem perto, segurando seu cajado na frente do rosto dela de um jeito intimidador. É basicamente o fim da luta, provando quem é o melhor mago. O garoto está radiante, enquanto a garota fica sem palavras com o que acabou de acontecer. Ela está furiosa por perder, pela primeira vez para um mago do primeiro círculo. Ela grita que foi tudo sorte e que a vitória não conta. Querendo uma revanche, ela diz que não estava em boa forma por um momento. Mesmo assim, o herói concorda porque sabe que o resultado não será diferente. Isso só deixa a garota de cabelo roxo ainda mais brava, e ela diz que vai vencer desta vez.
5 rodadas se passam e todas são vencidas por Lord Kyle. Não importa quantas vezes ela tente, o resultado é sempre o mesmo, então ele diz para encerrar a luta, já que ela provavelmente está sem mana a essa altura. Ela fica tão brava que começa a chorar na frente de todo mundo. Faz um escândalo porque não consegue aceitar perder para alguém mais fraco. Infelizmente, o MC a fez chorar, talvez ele tenha sido muito duro. Naquela noite, o conde lhe dá roupas novas para usar no banquete. É bom se vestir adequadamente, já que é um evento formal e todos estarão arrumados. O cara parece amigável, porque mesmo com a filha chorando, ele ainda convida o MC para o jantar. Desde que Kyle venceu Iris, ele parece ainda mais determinado a aproximar as famílias, mesmo que a garota esteja definitivamente odiando o garoto ainda mais agora. Mas o loiro não percebe e pensa pela expressão dela que é outra coisa. Ele parece muito experiente em várias áreas, mas quando o assunto é romance, ele não entende nada. No fim, a amiga empregada o ajuda a se arrumar e finaliza tudo. Ele acaba ficando super bonito e elegante, combinando com a roupa. Quando ele recebe elogios, fica ainda mais animado para ir à festa. As pessoas esperavam que Kyle aparecesse, e ele as agradece pelo convite. Elas ficam felizes em conhecê-lo, se apresentam e dizem quem são e de quais famílias vêm. O problema é que a princesa está demorando uma eternidade para chegar a essa reunião de família. Como ele a fez chorar antes, o MC pensa que ela não vai querer vê-lo de novo. Por sorte, ela finalmente entra na sala e está linda, como sempre. Ela fica envergonhada quando encontra o MC de novo. O mesmo acontece com ele. Ele não tem ideia de como agir na frente de alguém tão bonita. É inesperado porque ele pensou que a amizade deles tinha sido arruinada para sempre. Ela já sabia que o garoto era bonito, mas vestido assim, ele parece ainda melhor. Agora é hora de todos se sentarem e comerem a deliciosa comida da casa. O MC senta ao lado de Iris, sem saber se deveria por causa do que aconteceu antes. Quando ele ativa sua habilidade de intuição, percebe que o nível de relacionamento deles subiu um pouco. Ele não entende como a amizade deles saltou 30 pontos sem ele ter feito nada. Talvez tenha acontecido por causa de um dos traços dela, então é bom estar pronto da próxima vez. Por sorte, a refeição é bem mais agradável do que ele esperava. Até ela age com calma na frente da família, sem ser arrogante, mas então há um momento em que ela pede ao irmão mais velho para passar a pimenta. Na mesma hora, o MC entrega a ela o saleiro mais próximo que vê. Nesse momento, as mãos dele se tocam e ela fica completamente sem graça. Nenhum dos dois sabe como reagir e tentam evitar olhar nos olhos um do outro. Embora o relacionamento deles tenha melhorado, o comportamento da garota de alguma forma parece pior. No dia seguinte, o MC é surpreendido por uma visita em seu quarto. Lá está Lady Iris, calmamente tomando um café. Ela veio cumprir a parte dela do acordo, tornando-se aluna do protagonista. Está muito curiosa para saber por que a magia do garoto é tão poderosa para alguém que está apenas no nível 1. O estilo de magia dele nunca apareceu em nenhum livro, e parece bem diferente do método usual. Então ela exige que ele conte tudo o que sabe sobre esse novo estilo de magia, mas ele só a aceitará como aluna se ela mudar a atitude. Ele pede que ela seja mais educada e gentil com as pessoas, e mais importante, que pense 2 vezes antes de ficar brava e sair correndo chorando. Isso a irrita, porque nem o pai dela faz exigências assim. Então ele explica que a magia dele realmente vem de um método único, que ele mesmo criou. Esse método de magia híbrida nunca foi publicado em lugar nenhum do mundo, então não há outro lugar para aprendê-lo a não ser com o inventor em pessoa. E ele sabe que uma garota inteligente como ela entende o que significa treinar com o criador. Mesmo depois de pensar muito, ela não encontra como argumentar, então aceita os termos dele. Astutamente, o MC já tinha preparado tudo com antecedência. Ele faz um contrato mágico com as próprias mãos bem na frente dela. Tem todas as condições escritas que ela precisa aceitar para se tornar sua discípula. Tudo o que ela precisa fazer é usar aquela caneta bonita para assinar. Se o contrato for quebrado, forças divinas garantirão uma punição horrível. Admitindo, ele diz que não teria passado por todo esse trabalho. O próprio conde foi quem deu o contrato ao herói. Depois da luta do dia anterior, ele ficou ansioso para as aulas começarem, e se Iris não escuta ninguém, o contrato mágico pode ser usado como um raro tesouro de família. Isso realmente irrita a garota de cabelo roxo, e ela não consegue acreditar que o pai dela disse isso. Brava, ela sai furiosa dizendo que vai confrontá-lo e descobrir a verdade. O problema é que, se ela sair, o contrato deles será cancelado. Se isso acontecer, a magia não será ensinada, e eles nunca mais se verão. Sem tempo a perder, ela tem que decidir se aceita os termos e será treinada ou se sai da sala, e nunca mais verá o MC. Capítulo 25. Ela precisa decidir rápido se vai assinar o documento ou não. Sem paciência, o garoto não vai aguentar essa cena de choro por muito tempo. Embora o potencial dela seja alto, ele considera desistir por causa da personalidade. Afinal, ele precisa de aliados confiáveis, não de alguém que precise de carinho constante.
Depois de muito tempo hesitando, ela concorda e diz que vai assinar os papéis. Ela bate o contrato na mesa, ainda irritada como uma garota mimada. Mas o MC a avisa que ela deveria ler as condições antes de assinar às cegas. Ele explica que Iris será a aluna e ele o professor nesse arranjo. No papel, há 7 regras escritas que devem ser seguidas para o acordo funcionar. Ela estava tão nervosa com as punições que nem percebeu que eram exigências bem leves, mas a 7ª regra é bem rigorosa e exige que ela realmente lute às vezes. O herói pergunta por que ela realmente quer aprender magia. Fiel à sua personalidade, ela diz que é porque quer ser melhor que todo mundo. Ela gosta de ser elogiada e acha emocionante bater em fracotes até que sigam as regras dela. Ela quer que as pessoas a admirem, por isso começou a estudar magia. Mas ultimamente ela também começou a gostar de estudar sozinha, e ver suas habilidades crescerem e ficarem mais fortes é muito divertido. Por causa disso, ela nem percebe quando passa a noite inteira lendo livros. É motivador ver o quão competitiva ela é e o quanto ela quer melhorar. Ele confirma que o fator mais importante para se tornar um mago poderoso não é a mana. A sede de exploração e a curiosidade intelectual são o que realmente impulsionam a magia. Esses são os talentos de alguém com a habilidade de companheiro de mana. Ela admite que desde que começou a estudar quis ficar mais forte e finalmente assina um contrato, concordando em se tornar sua aluna. Com o papel na mão, o MC diz que o acordo é oficial. Sorrindo, ele está animado para começar a trabalhar com a garota ao seu lado e espera que Iris se torne uma companheira confiável em um futuro próximo. Isso a assusta, porque ela interpreta essas palavras de um jeito romântico. Depois da conversa, ela sai correndo da sala, envergonhada com o que acabou de acontecer. O garoto deveria ser mais cuidadoso com as palavras, ainda mais sendo tão bonito. Ouvindo isso, a empregada fica quieta no fundo, observando tudo. Naquela mesma noite, o MC cospe a água ao ouvir uma pergunta sobre casamento. Ele realmente vai se casar com Iris? Quem pergunta é Yerziel, que não demonstra, mas parece meio com ciúmes. Ele explica que nem quer pensar em casamento ainda, já que tem 13 anos. Irritado, ele diz que todo mundo naquela cidade está com pressa para casar cedo. O mundo está prestes a acabar e não há tempo a perder com amor e casamentos. Então a empregada entende que o mestre não está pensando em nada disso agora, pelo menos não até ele fazer 18 anos. Do nada, a garota diz que a mãe dela costumava ser muito bonita. Então, quando ela crescer e virar uma verdadeira mocinha, será bonita como ela também. Quando ela sai, o garoto fica sozinho, envergonhado, sem nem saber o que acabou de acontecer. As crianças daquele lugar são muito maduras e já se preocupam com coisas de casamento. Quando ela crescer, será ainda mais bonita do que já é, porque mesmo agora ela é deslumbrante. E então ele começa a pensar um pouco mais sobre quem era a mãe de Yerziel, uma mulher que originalmente veio de uma família nobre, antes de ser vendida como escrava. Infelizmente, o pai e os irmãos dela já morreram, mas a mãe e a irmã estão desaparecidas. A garota está definitivamente preocupada, mas provavelmente se sente culpada demais para perguntar ao amigo sobre isso. Mesmo assim, o garoto decide que um dia deveria investigar. Alguns dias se passam e finalmente é hora de voltar para casa. A família de Iris está no portão se despedindo, toda elegante. Estranhamente, a garota deseja que o professor tivesse ficado mais alguns dias na casa dela. Por sorte, no próximo mês ele voltará para ensinar a magia que prometeu. Mimada como sempre, ela diz que da próxima vez que ele voltar, nem vai se dar ao trabalho de abrir a porta. Mas ao dizer isso, ela desaba no chão com uma dor de estômago intensa. Essa era uma das regras do mestre, pensar com cuidado antes de ficar brava. O pai dela a avisa dizendo que ela precisa se acalmar até a dor passar. Infelizmente, não funciona, e ela passa horas com dor porque agiu como uma mimada. De longe, soa como música para os ouvidos do garoto, já que ele meio que se beneficia da situação. Assim que ele volta da cidade, percebe que seu irmão mais velho veio vê-lo. Ninguém menciona os estoques de grãos para a grande fome que se aproxima. Inteligentemente, ele confia nos instintos do irmão. O irmão dele também comprou alguns com o próprio dinheiro, tipo umas 1000 vezes mais mercadorias do que o garoto comprou. Mesmo que perca todo esse dinheiro, ele não vai se preocupar nem culpar ninguém. Nervoso, o herói sabe que não vai perder dinheiro nenhum, e que, na verdade, vai fazer uma fortuna enorme. Num campo de treinamento, o Marquês está afiando suas habilidades com a espada. De repente, o filho aparece com umas toalhas para ele se secar. Então o Marquês, curioso, pergunta como foi a viagem e descobre que foi bem confortável. Acontece que o velho tinha recebido notícias do conde e descobriu que o filho vai ensinar magia. De certa forma, essa experiência será muito boa para o garoto, e ele deve dar o seu melhor como professor. Ainda curioso, ele pergunta se o conde mencionou algo mais. Um casamento foi levantado, mas, por sorte, a família deles não tem essa tradição de apressar as coisas tão cedo. Nem os mais velhos da família são casados, então o mais novo não precisa se preocupar ainda. Já que ele ficou doente por tanto tempo, precisa se apressar e recuperar o tempo perdido. E o pai diz que será ele quem vai cuidar de todo o assunto do casamento. Isso é um alívio enorme para o garoto, já que ele não será mais impedido por coisas chatas assim. Guardando a espada, o Marquês diz que nunca planejou forçar o filho a um casamento político, especialmente porque ele mesmo nunca se casou oficialmente com a mãe do garoto.
Infelizmente, ele admite que ela nunca quis isso. Quando estava grávida, ela disse que estava feliz com as coisas como estavam, e não queria nada formal. Não queria se estressar com status, e estava bem sendo apenas a mulher dele. Até os amigos dele aprovavam o relacionamento. De alguma forma, ela se sentia culpada e achava que a situação era meio errada. Ela disse que não precisava de um título formal, contanto que tivesse o marido e os filhos para cuidar e que era trabalho do homem protegê-la e a quaisquer filhos que tivessem. Porque ele os ama muito, promete que fará isso e lhes dará todo o amor que tem. Mesmo que não tenha feito muito pelo filho até agora, ele o apoiará da melhor forma possível. Ele também promete apoiá-lo em tudo o que ele quiser daqui para frente. Isso choca o jovem, já que é estranhamente inesperado ver aquele velho rabugento agindo como um pai sentimental e carinhoso. E para piorar, se o protagonista casar com a filha poderosa de outra família, isso pode gerar um conflito gigantesco. Conflito. O velho valoriza a família acima de tudo e quer evitar problemas assim. E por enquanto é importante manter a pose de criança inocente por mais um tempinho. Encerrando a conversa, ele diz que precisa voltar a estudar na biblioteca. A cena toda foi super constrangedora e o jovem nem o chama de pai. Olhando para o pingente, ele se pergunta se a mulher ainda guarda algum ressentimento. Caminhando pelos corredores, o protagonista pensa em tudo o que acabou de ouvir. Ele lembra que deveria ter mencionado o saque que conseguiu da masmorra. Ele disse ao seu guardião para não relatar nada ao Marquês até que ele tivesse a chance de explicar. Ele nunca pensou muito nisso e agora é hora de ir para a biblioteca sem medo do futuro. Nesse exato momento, ele esbarra direto em outro nobre caminhando pelo corredor. À sua frente está o terceiro filho da família, Duque. O estranho é que ele parece ter crescido desde a última vez que conversaram. Mesmo sendo 2 anos mais novo que o protagonista, sua constituição é muito mais parecida com a de um cavaleiro. Há até rumores de que o garoto recentemente se tornou um guerreiro de baixo escalão. Duque fica surpreso, pois a última coisa que ouviu sobre o irmão era que ele nem conseguia sair do quarto. Felizmente, essa restrição foi suspensa e suas contribuições foram reconhecidas, mas Duque ainda não confia nele e acha que tudo isso é apenas algum tipo de esquema. Isso irrita o protagonista e dá início a essa espécie de rivalidade. O terceiro irmão genuinamente odeia o protagonista porque sua mãe morreu do estresse de dar à luz Kyle. Quando ele entrou no quarto, a única coisa que pôde ver foi o corpo da mulher, já frágil e completamente exausto. A única coisa que Kyle conseguiu dizer foi que a velha morreu antes dele. Obviamente, isso fez Duque perder a cabeça. Ele o jogou contra a parede, xingando-o sem parar. A mãe dele se preocupava com Kyle o dia todo porque ele não parava de causar problemas. Ele estava sempre arrumando brigas e tentando roubar dinheiro da casa para se divertir como um pirralho malvado. Dizendo que o protagonista era o responsável pela morte da mãe, os dois começam a discutir sobre o ocorrido. Kyle se defende dizendo que é basicamente doente terminal e sempre é culpado por tudo. Chorando, ele pergunta quem o trouxe ao mundo com um corpo tão fraco. Isso é o suficiente para Duque explodir, e ele dá um soco. Kyle cai no chão e fica lá, incapaz de se levantar. Inclinando-se, Duque diz que segurou a raiva enquanto a mãe deles estava viva, mas não mais, e ele diz que não gostaria de um irmão como Kyle, nem em outra vida. Todas essas memórias lentamente voltam ao protagonista. Infelizmente, ele percebe que esse conflito não será fácil de resolver. Duque insiste que conhece a natureza podre do garoto melhor do que ninguém e o proíbe de aparecer na casa principal novamente, basicamente ignorando as regras. Mais uma vez, Kyle diz que o chefe da família suspendeu as proibições e lhe deu acesso a toda a propriedade. Então, todo snob, ele pergunta se Duque realmente se acha melhor que o próprio chefe da família, o Marquês. Totalmente irritado, o guerreiro cerra os punhos, prestes a desferir um soco brutal. Nesse exato momento, a briga é interrompida por Adolfo, que aparece na hora certa. Ele repreende Duque, dizendo que não se bate na própria família, mas Duque está tão bravo que não consegue se desculpar com Kyle. Ele poderia, mas prefere apenas ir embora primeiro. Observando-o se afastar, Adolfo pergunta de onde veio tanta estupidez. Duque não é assim com todo mundo. É por causa do passado trágico de Kyle. Agindo meio suspeito, Adolfo se aproxima do garoto e diz que confia nele. Além disso, Adolfo tem ensinado esgrima a Duque, e está desapontado que Duque seja apenas mediano. E ele sabe que Kyle é um mago poderoso com muito mais potencial que Duque. Como se estivesse jogando xadrez, Adolfo diz que pode tirá-lo do caminho se ele atrapalhar. Encerrando a conversa, Kyle diz que precisa ir à biblioteca para continuar estudando, e suspeita que seu irmão não é apenas um guerreiro normal, mas alguém com talento oculto. Adolfo não é do tipo que se importa com a família, e não faria todo esse esforço só para provocá-lo. No jogo, Duque nunca sobreviveu à rebelião, não importa qual rota você escolhesse. Talvez haja algum segredo sobre ele que ninguém conhece. Então a história muda para uma pequena e tranquila cidade no meio da floresta. Lá, o guardião está andando com um pacote nas mãos. Ele diz que Kyle se comportou muito bem na viagem e fez o que todos queriam, mas o Marquês quer saber se algo mais aconteceu no caminho para a cidade.
Isso coloca o guardião numa situação difícil, porque ele não sabe se fala ou guarda segredo. Ainda assim, ele permanece leal ao garoto e diz que apenas alguns pequenos monstros apareceram. Com o guardião viajando ao lado de seu filho, o velho sempre pode relaxar nessas viagens. Por um momento, ele decide colocar os desejos de Kyle em primeiro lugar e guardar o segredo. Acontece que ele foi àquela cidade para encontrar seu pai. Os dois passam um bom tempo conversando enquanto pescam, colocando o papo em dia. Boatos de que o protagonista amadureceu já chegaram à vila. Isso deixa o guerreiro feliz, e ele elogia o quão responsável seu protegido se tornou. Originalmente, ele planejava cumprir seu dever como guarda e depois voltar aos cavaleiros, continuando sua carreira. Mas algo mudou recentemente e o deixou pensativo. Talvez os planos do garoto tenham mudado, mas ele ainda não tem certeza. No acampamento, o protagonista diz que a espada velha do guerreiro está fraca e precisa ser substituída. Se ele colocasse toda a sua força em um golpe, ela definitivamente quebraria porque a lâmina é muito frágil. Ele sabe disso porque estudou um pouco e um mago precisa saber o básico. Mesmo tendo aprendido tudo isso jogando no passado, ele consegue perceber quando alguém precisa de uma espada nova. Como ele é apenas um guardião, nunca teve a chance de ganhar uma nova lâmina por mérito. Sorrindo, o protagonista diz que Leonhard é seu cavaleiro e merece esse tipo de coisa. Isso atinge o loiro bem no coração. Ele nunca tinha ouvido palavras assim do Marquês. Mesmo sendo leal ao velho que lhe mostrou confiança, ele ainda não consegue se encaixar de verdade com os nobres. Seu pai sabe que ele sempre foi do tipo que pensa antes de agir e tem certeza de que seu filho vai resolver as coisas. Antes de seu filho se tornar um cavaleiro, eles eram nobres, mas não tinham dinheiro para pagar um tutor. Felizmente, quando tinha 15 anos, ele entrou na academia apenas por sua habilidade. No fundo, ele provavelmente já sabe o que quer fazer. Ele só não descobriu totalmente ainda. Eles não precisam se preocupar, já que o Marquês não é o tipo de pessoa que exige pagamento. A avaliação está correta. Ele é o cavaleiro pessoal do garoto e se importa muito com ele. Nesse momento, um peixe morde o anzol e começa a puxar. O cavaleiro cai no palácio e Adolf está apavorado com algo. Ele quer saber se Kyle aceitou a oferta de recrutamento do irmão bonzinho. O guardião mente dizendo que não aceitou e que ficou surpreso que Abel sequer quisesse falar sobre isso. Ele também diz que foi assustador, já que nunca teve esse tipo de conversa com ele antes. Para o chefe do crime, o irmão é apenas um parasita tentando agir como se importasse. Afinal, quando Kyle estava doente, Abel nem se importava que ele existisse. Adolf pensa nisso, irritado por quase ter seu recruta roubado. Com Jerome fora, ele não pode se dar ao luxo de perder ainda mais força no exército. Mesmo que seja apenas um garoto no primeiro círculo, ainda é melhor do que nada. O garoto sabe que nenhum dos dois apareceu em sua vida quando ele estava doente, e Abel se aproximando dele é muito mais óbvio, deixando claro que ele vê o valor do garoto. Para sobreviver e derrotar as forças do mal, ele precisa do poder daquela família de espadachins. Adolf começa a se perguntar por que estão comprando tanto grão da fazenda na cidade vizinha. Eles explicam que o garoto comprou para fazer pesquisa mágica, mas ele não entende por que o cavaleiro também comprou. Agindo como se não se importasse, ele diz que é bom que Kyle esteja focado em estudar magia. Para o vilão, é bom que o garoto cresça forte para que possa ser útil mais tarde. Depois de pegar um livro nas mãos, ele diz que precisará ir embora. Ouvindo tudo isso, a empregada estava parada na porta, observando por uma fresta. De repente, Daisy aparece dizendo que não se tornou espiã por escolha. Ela explica que sua família foi feita refém e o chefe do crime é uma pessoa horrível. Sem dizer muito, Erziel diz a ela para nunca mais mostrar o rosto na frente de Kyle. Honestamente, a empregada parece ter sorte por não ter mais família viva para alguém usar contra ela. Essa frase mexe com a garota e ela só consegue ficar em silêncio. Já que ela tem seu animal de estimação e seu senhor, ela sente que está cercada de amigos agora e não está mais sozinha. Ela acha que seria muito difícil pedir ao seu mestre para procurar sua família desaparecida e ela sabe o que acontece com as mulheres vendidas no mercado. Se Kyle não a tivesse salvado, esse teria sido o destino dela. Seu principal objetivo é se tornar poderosa para honrar as pessoas que a salvaram. O garotinho está treinando sua habilidade de fogo enquanto a empregada observa de longe. Ele dispara rajadas de chamas em um alvo de palha. O golpe é tão forte que explode o alvo e espalha detritos por toda a arena. O ataque já está no segundo círculo de magia, e sua proficiência está em 100%. Ela se aproxima toda feliz porque seu amigo está dando tudo de si no treinamento de magia, mas ele ainda precisa ir a uma cidade chamada Preenos para recrutar um novo talento. O loiro fica irritado e não quer ir para aquela cidade de jeito nenhum. O lugar é conhecido por bebedeira, jogatina e até coisas mais pesadas. Preenos é uma cidade de entretenimento e prazer que é basicamente fora de série. Da última vez que o protagonista esteve lá, ele apostou no cassino, perdeu todas as roupas e fugiu antes que pudesse ser vendido no mercado de pessoas. Que mico! Desta vez ele quer ir lá por outros motivos, não apenas por diversão e jogatina, mas o objetivo é ainda pior porque a arena é uma zona proibida. Irritado, ele ordena que Kyle fique na mansão e não fuja para a cidade. Sendo esperta, a empregada pensa em colocar remédio na sopa do homem para fazê-lo dormir. Isso será um grande problema para o protagonista, que não pode perder mais tempo com isso. Ele só tem uma chance de rastrear os movimentos da pessoa com precisão.
Ciron é o protagonista jogável, e como personagem principal, ele tem estatísticas muito boas. Sua força já está provada, e se o protagonista conseguir recrutá-lo, será uma grande ajuda contra o mal. O problema é que o garoto está dentro da arena subterrânea na cidade do cassino. De um lado estão os campeões invictos da arena, do outro a espada demoníaca faz sua entrada. Ninguém consegue acreditar que aquele garotinho magricela é o famoso de quem todos têm falado. Mesmo parecendo fraco e magro, ele consegue derrotar qualquer um usando apenas aquela espada. Dizem que a personalidade do garoto muda no momento em que ele toca a arma. Ele avança direto contra os homens e eles começam a correr. Como um psicopata, ele diz que nenhum deles sairá vivo e imediatamente derruba um. Com a arena toda sendo respingada, ele pergunta quem é o próximo. Escolhendo um alvo, ele começa a cortar tudo o que vê pela frente. Como esperado, a espada demoníaca consegue mais uma vitória insana. Tudo o que ele consegue pensar é em matar os outros e derramar ainda mais vermelho por toda parte. De repente, ele larga a espada e desaba no chão, mentalmente exausto. Ele passa seus dias preso em uma jaula, sendo observado por todos. Parece que ele está prestes a desmaiar e talvez até morrer. Eles o deixam se recuperar sozinho, já que seu corpo ainda não se desenvolveu completamente. Para todos é chocante que um garoto tão jovem seja tão bom com uma espada. Sua história é desconhecida e ninguém sabe de nenhum parente vivo. Ele tem a mesma idade do protagonista e está na arena conhecida como a Espada Demoníaca. Se ele se juntar à equipe, vai se transformar em um talento enorme. A família está tendo um banquete incrível com todos os tipos de carne. Os amigos continuam brincando e acabam deixando o loiro totalmente confuso. Naquela mesma noite, eles saem sorrateiramente de seus quartos antes que o guardião acorde. O plano parecia perfeito. Agora eles só precisam correr pelo corredor e desaparecer. Mas então o guarda já está acordado e quer saber por que eles estão tentando fugir. Ele é tão esperto que percebe que colocaram remédios para dormir na comida dele. Nem faz sentido que ele ainda esteja acordado, já que aquela pílula poderia derrubar qualquer um por horas. Que resistência! O loiro pergunta o que eles estão planejando fazer depois que escaparem da mansão. Como empregada, Erzeu deveria ter impedido o Lorde de fazer esse tipo de coisa, mas defendendo-a, o protagonista diz que foi ele quem a convenceu, então ela não deveria ser culpada. Ultimamente, a segurança na cidade de jogos piorou desde a última visita deles. Hoje em dia, é um lugar violento e não é seguro para garotas jovens andarem por lá. Mesmo que o cara que eles protegem seja tão forte que poderia destruir a cidade sozinho. Mas é exatamente isso que o herói quer, causar uma grande confusão. Sendo honesto, ele diz que não pode fazer isso sozinho e quer derrubar a arena com as próprias mãos. Seu plano é libertar todos os gladiadores que estão presos lá e ele precisa de ajuda. É repentino, mas ele tem pensado nisso há um tempo e não suporta ver crianças sofrendo. Isso realmente toca o loiro, que acha que é uma boa causa. Alguns dias se passam e eles se encontram dentro de um cassino. Em uma mesa de blackjack, o protagonista faz um Royal Straight Flush. Com uma mão ótima após a outra, o Lorde continua ganhando na mesa. Antes de entrarem no cassino, o loiro não deixou Erziel ir com eles nessa missão. Infelizmente, eles não podem ir direto para a arena. Terão que atrair o inimigo para fora. O filho do Visconde aparece. O nome dele é Shirata. Com 1 tonelada de dinheiro, ele quer jogar um tipo diferente de jogo com a aposta máxima. Pegando a dica, o protagonista pergunta se existe algum tipo de jogo que seja um pouco mais divertido. Divertido como em sangue e gritos. E é exatamente isso que está a poucos metros abaixo de onde eles estão. O plano do protagonista é ganhar algumas rodadas primeiro para deixar o amigo de bom humor, e depois perder tudo no final. Shirata fica um pouco inquieto porque ouviu rumores de que o garoto havia mudado, mas não, ele ainda é o mesmo. A notícia de que Caio estava vindo se espalha e o Visconde fica sabendo na hora. Provavelmente nada, ele só está aqui para jogar e gastar dinheiro. Então Shirata tranquiliza o pai dizendo que pode lidar com isso e controlar o otário sozinho. A teoria dele é que o protagonista se cansou de fingir ser bonzinho e fugiu de casa para jogar. Seu plano é espremer o jovem até a última moeda. Não é qualquer um que pode entrar naquele lugar e ele age como se estivesse fazendo um favor a ele. E sim, isso definitivamente vai deixar o Lorde feliz porque tem tudo o que ele quer. O plano está indo muito bem e o garoto parece animado, mas ele não diz que está animado porque está prestes a destruir aquele lugar todo.